Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje especial Invocaverso. E por isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e hoje, para essa gravação especial, temos convidados especiais. Eu tô com o Fábio, eu tô com a Cal, diretamente do Terror Sem Medo e de muitos outros podcasts por muitos anos na internet, né galera? Bem-vindos ao Sofaverso. Valeu cara, obrigado pelo convite. Olá, obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Eu também, já é a segunda vez que eu participo, né? Falei de Changeman há muitos anos atrás. E era no Sofaverso ou era no antigo podcast de vocês? Sofaverso, foi um dos primeiros episódios do Sofaverso. É, isso mesmo, eu lembro. Que eu acompanho vocês desde aquela época lá do podcast antigo. Pô, e valeu pelo convite, né, cara? E falar de Invocaverso que eu tinha um preconceito grande e perdi esse preconceito. Boa. Revelações começaram antes mesmo do episódio. Mas eu fico feliz com o Fábio e agora a Cal também, que não tinha gravado com a gente ainda, mas nós estamos lá gravando podcast, Fábio, desde a época que falaram que o outro ano ia ser o ano do podcast. Lembra daquela história? É verdade, assim, esse ano vai ser o ano do podcast. Aí nunca era. Aí chegou e agora tá até super faturado o negócio, digamos, né? Até demais, é verdade. Não era tanto assim que a gente esperava. É verdade. Chegou bem, né? Não chegou pra quem tava lá no começo, chegou pra muita gente que pegou uma onda, se deu muito bem. Mas nós estamos aí na batalha, né? Fazendo podcast, nos divertindo há um bom tempo já. É mesmo. E eu vou falar pra você que eu profetizei uma parada há muito tempo atrás, num grupinho de podcast que a gente tinha, que eu falava assim, cara, talvez o podcast só vire quando a galera de YouTube vir pro podcast. E foi bem o que aconteceu, né? Nossa, muito. É verdade. Literalmente, né? E literalmente qualquer tipo de canal, de qualquer tipo de conteúdo criou e se apropriou do nosso querido podcast, que antigamente, se tivesse vídeo, não era podcast, né? Hoje em dia... É verdade. É uma ideia completamente diferente. Mas eu, não sei o Fábio, mas também considero e continuo ainda acompanhando muitos dos colegas e dos podcasts raízes ali. Continuo usando meu podcast Addict pra escutar as coisas. Eu também. Não abro mão. Só uma galera que eu acompanho no Spotify porque eles não estão no podcast Addict mais, né? Cara, mas eu fico puta, assim, sabe? Porque tem podcast que tá só no Spotify que eu não consigo ouvir, que eu esqueço que eles existem, assim. E aí, eu fico puta quando eles falam, agora vamos estar só no Spotify. Eu fico assim, caralho, não, sabe? Contratados, né? Mundo Freak, por exemplo, um podcast que eu escutava desde os antigos ali, quando foi pro Spotify eu parei de escutar. Aí esses dias eu vi que voltou. Eles voltaram. Eu ia comentar sobre eles agora, que eu voltei a ouvir eles, porque como eu assino eles pra sempre, né? Eu nunca tirei a assinatura e tal. Agora eles batem lá no feed, né? Como podcast novo e tudo. Nossa, que bom que eles voltaram. Isso foi legal mesmo. Eu também voltei e maratonei. Então, tamo junto. Então, exatamente. Então, antes da gente começar a falar dos filmes, passar um pouquinho sobre a trajetória desse Invocaverso, né? Universo de Invocação do Mal nos cinemas, trazendo um pouco de tema do mês de outubro, do Halloween, né? Episódio saindo ali no final de outubro, né? Pra comemorar esse Dia das Bruxas, episódio de terror. Também comemorando um pouco e celebrando de alguma forma, né? Ou relembrando esses 10 anos, né? Do lançamento do primeiro filme, né? O primeiro filme saiu em 2013, então em 2023. São 10 anos de lançamento já de um universo que é um dos mais milionários, já bilionários, né? Que dá e deu muito dinheiro pro estúdio, né? O Warner Bros, no caso. E pros seus criadores, né, ali, que iniciaram esse projeto há muito tempo. Mas antes da gente começar a falar dos filmes, eu quero que vocês me falem dos projetos da internet. Obviamente, eu trouxe vocês depois que eu conheci o Terror Sem Medo. Eu falei, pô, o Fábio tá de podcast novo. Aí depois falou, a Cal tá junto, ó, muito legal. Falei, temos que pensar, a gente não fala tanto de terror, mas de vez em quando aparece o terror. Aqui é uma temática de filmes, de séries que nos agrada, então vamos chamar eles para gravar um episódio. Eu quero que vocês falem do Terror Sem Medo e de qualquer
qualquer outro podcast que tá por aí ainda. Hoje em dia tem as coisas que a gente fez estão por aí, né? Na internet, mas hoje a gente foca mais no Terror Sem Medo, que é o nosso podcast exclusivamente de terror, né? A gente é semanal, às vezes a gente dá uma falhadinha, mas é semanal. E a gente fala cada episódio de um filme de terror diferente, né? Que aí eu e a Cal. E agora a gente tá no nosso mês das crianças malditas. O mês das crianças malditas. Que a gente é tá uma falando. parada assustadora criança. Porra, Filme de terror com criança é um negócio muito assustador, assim, principalmente quando tem aquelas risadinhas, tipo, eu tenho muito medo. Criança, balanço, sabe? É muito isso. E a gente tá, né, no mês das crianças malditas. A gente começou com o Exorcista, que inclusive no Exorcista a gente completou 1 ano de podcast. Exato. Então a gente comemorou lá tudo. A gente também já fez A Fortaleza. que é um dos filmes mais malditos da minha infância. É verdade. E aí agora, né, vamos ter mais outros dois. Isso. Que vão sair no feed em breve. Exatamente. E aí a gente tá com esses episódios aí. Sim. E a gente tá no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Deezer. Estamos no feed também, se quiser. Em todos os agregadores de podcast. Se você procurar aí Terror Sem Medo Podcast, vai achar nós lá. E Fábio também tem aquela ideia, né? Então, eu ia falar, tem uma live que eu faço com meus amigos, mas ela é um formato de podcast, mas é uma live descontraída que eu faço com meus amigos, que chama Aquela Ideia. Aquela Ideia Podcast. Toda terça-feira. Às 9 da noite. Lá no YouTube. Aí lá, tipo assim, tema. A premissa da parada é chegar sem saber o que vai falar. Então, quem é o host do dia, porque o host é rotativo, quem é o host do dia sabe o tema, os outros não sabem. Então é sempre surpresa. E aí a gente desenrola ali um papo de 1 hora, 2 horas. Sempre falando coisas, às vezes de política, às vezes de zoeira, às vezes de infância, às vezes de videogame. E é isso aí. Show de bola, show. Aquela ideia eu já vi ali no Instagram, mas eu nunca parei ainda pra ver. É que eu não sabia se era live, se tinha o feed. É bom que agora você deixou tudo muito claro. Então vou me programar para estar presente na próxima live. Mas o Terror Sem Medo eu acompanho. E foi legal que teve um time muito bom, porque eu acho que quando vocês lançaram o episódio do Exorcista, eu tinha acabado de assistir o filme novamente. Caramba! A versão estendida lá da HBO Max. Eu falei com a minha esposa, vamos assistir o Exorcista? Há muito tempo eu vi, eu não lembrava direito, sabia que eu tinha me cagado todo, mas enfim. Assisti, me caguei todo de novo, isso aí tudo bem, faz parte, mas é um filme maravilhoso, escutei o episódio, foi lindo. E, cara, vou deixar aqui pros nossos ouvintes, né, todos os links, né, pra você curtir e procurar o Terror Sem Medo, Aquela Ideia, os projetos do Fábio e da Cal, que, pô, vale muito a pena. E como eu comentei em off aqui, o Terror Sem Medo são aqueles episódios curtinhos, você vai matar rápido, não vai atrapalhar a sua semana, pelo contrário, vai agregar e muito. Sim, eu quero agradecer que vocês sempre compartilham os episódios da gente no Instagram de vocês. Vocês não marcam a gente, aí a gente só fica sabendo depois. É verdade. Na correria eu vou direto, eu só vou no compartilhar. Eu vou e compartilho de uma galera, assim, que eu gosto, que eu gosto do episódio, porque a graça é essa, né? Sim, velho. Sim, é isso mesmo. Isso mas, fica legal. Eu vou falar pra vocês que a gente já tem uma lista aqui dos nossos próximos 11 episódios. Isso. E aí, ao final, a gente escolhe um episódio junto, todos nós 4, aqui pra vocês 2 participarem com a gente também. É verdade. Fechou, perfeito. Que orgulho, hein? 11 episódios na frente, é isso que você falou? Pauta só, mas não tem nada feito. Na verdade, a ideia do nome, assim, não tem nem pauta, na verdade. É só a ideia do nome. Isso já é incrível. É como a gente tem que assistir os filmes, né? Então a gente deixa aí pelo menos uns 10 filmes, série, porque senão, cara, aí chega, caraca, qual que é o filme da semana? A gente nem assistiu ainda. Verdade, que às vezes a gente faz de série, né? Então imagina assistir uma temporada inteira, a gente tem, né, nossos trabalhos também. Tanto que essa pauta do Invocaverso a gente pensou, né, Everton, no começo do ano, talvez. No começo do ano, praticamente. Ai, que legal. Vocês avisaram pra gente com 1 mês e pouquinho. Eu falei, eu vou avisar com porque assim, eu acreditava que vocês já tinham visto alguns filmes, né? Falei assim, alguns filmes eles devem ter visto. Então eu vou chamar com 1 mês antes, né? Pra não, assim, tá um pouco em cima, mas é um tempo considerável ali. Dá pra assistir alguma coisa, mas deu né? Pra assistir. E aí a gente se programou dessa vez, muito bem. Vamos lá? Vamos conversar então sobre os filmes. Começando pelo lançamento, né? Invocação do Mal saiu em 2013. E eu quero saber primeiro de vocês. Qual era a relação de vocês com... Vocês tinham conhecimento do casal, dos Warren? Conheciam a história deles? Vocês
tinham interesse por esse insólito ou vocês, saiu um filme de terror que tá fazendo barulho? Cara, eu sempre gostei de espírito, na verdade, né? Então, inclusive nas festas de aniversário em casa, qualquer festa em casa, né? Todo o rolê finalizava. Sabe aqueles assuntos finais de festa, assim? Era sempre espírito, sabe? Porque eu vi uma aparição, eu vi isso, vi aquilo. Muito pequena, pra cima, né? hein? Muito pra cima. Ainda bem que eu não fui nesse rolê. E aí sempre era assim. Eu não conhecia, né, o casal Ed e Lorraine Warren, mas quando apareceu esse filme, na verdade, eu ainda não tinha assistido Invocação do Mal 1. Eu fui conhecer depois do Invocação do Mal 2. E aí a gente tava na casa do irmão do Fábio. Primeiro dia que eu fui conhecer eles, na vida, a gente já assistiu Invocação do Mal. E eu fiquei cagada de medo. Que o primeiro dá muito medo. Tenso, né, cara? E aí, mas eu não conhecia o universo, não conhecia o casal também, né? Eu achei bem interessante depois de ter assistido. Eu fiquei intrigada mesmo depois de ter assistido o primeiro, porque o segundo filme, ele foi pra mim um filme, né? De espírito, tudo, que eu também fiquei com bastante medo. Mas depois desse segundo, que eu descobri que tem todo um universo, né? Um invocaverso, eu fiquei bem interessada mesmo neles. Eu também comecei pelo segundo. Eu assisti no cinema o segundo. Eu tinha acabado de conhecer a Cal, se eu não me engano, né? A gente tava começando a conversar. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei mega cagado, velho, no filme. Porque a gente assistiu o segundo ainda há pouco, inclusive. Verdade. E o filme, ele é sinistro, né? O 1 e o 2, o Invocação do Mal. Mas aí depois eu fui descobrir, né, do primeiro e assisti na mesma condição que a Cal, né, na casa do meu irmão. E, cara, eu me interessei pela história depois de ver um vídeo do canal Piuí. E aí, que hoje eu não acompanho mais eles, mas na época eu acompanhava. E aí eles fizeram lá, tipo, a cronologia inteira do Invocaverso. Eu falei, pô, parece que é interessante, preciso de um motivo pra ver. E aí, né, surgiu o motivo de gravar o podcast com vocês. Cara, assim como vocês, eu assisti primeiro a Invocação do Mal 2. Nossa, que engraçado isso, né? O que aconteceu com essa campanha de marketing do primeiro, gente? Apesar de escutar já falar do 1 também, mas assim, o que eu conheci, por exemplo, a Lorraine Warren, eu conhecia ela de um programa totalmente aleatório. Desses que passam na TV a cabo de Caçadores de Fantasmas. Sim. Existia um chamado Paranormal State, que era um grupo de uma faculdade da Pensilvânia, que eles faziam essas caça-fantasma, tal, essas coisas. E uma das médiums que eles levavam é a Lorraine, bem idosinha já. Que legal. Legal. E ela era quando o caso era mais pesado, mais bizarro, eles chamavam ela, porque ela era a overpower, né, do grupo lá. E eu me lembro que quando saiu os filmes, assim, do Invocação do Mal, eu falei, caramba, será que é a mesma velhinha que apareceu naquele programa aleatório, sabe? E era mesmo, é a história dela. E depois que você vai descobrir que tem diversos casos que ela trabalha, tal, toda essa história dela e do Ed também, né? Então, é interessante você ver essa construção, sabe? Eu conheci ela por uma maneira totalmente aleatória. E depois vendo os filmes, é interessante ver como construiu essa imagem deles, né? Isso é verdade. O primeiro filme que eu assisti no cinema de Invocação do Mal, do Invocaverso, foi o Invocação do Mal 2. Só que eu assisti primeiro o de 2000. Eu assisti primeiro Invocação do Mal 1, mas ali fora do cinema, né? De cinema foi Invocação do Mal 2 também. Então, acho que não passou no cinema aqui no Brasil, Invocação do Mal primeiro, porque ninguém. Cara, ele foi totalmente esquecido. Mesmo, né? Mas a bilheteria nos engana, passou muito bem. Eu não conhecia, assim, a fundo o casal, sabia desse programa que o Everton citou, então de coisa da internet ali, que eu tenho amigos que gostam disso, né, e sempre compartilhando, comentando, então alguma coisa eu sabia do casal, assim. Mas eu acho que tem um ponto também que eles são figuras muito mais conhecidas lá no público norte-americano, né, nos Estados Unidos, porque foram figuras que passavam na TV, que era, bem, um exemplo muito porco. Se você fala Padre Quevedo aqui, você vai saber que é o Padre Quevedo no Brasil, né, porque passava no Fantástico e tudo mais. Lá na época também eles passavam na TV, nos jornais, saíam nos jornais, como mostram em alguns filmes, né? Então tem esse negócio da figura ser muito mais emblemática, eles conhecem as figuras, então você relacionando diretamente quando você pensa no lançamento do filme, né? Aqui a gente não tinha essa conexão tão grande, né? Então talvez lá o impacto tenha sido maior quando saiu, né? O Invocação do Mal de 2013. E o impacto não foi só por conta do que eles estavam retratando ali, né? Porque não é uma cinebiografia, né? É uma coisa...
assim, extrapolada pra você criar ali um filme de terror, um filme com susto, um filme construído, né? Tem as palavras que todo início de filme de terror antes se tornava muito assustador, que é baseado em fatos reais, né? Ou baseado em fatos que aconteceram de verdade, coisa assim, e que hoje já é meio banalizado, né? Hoje os caras também metem isso daí em qualquer coisa, né? Mete a frasezinha no começo de alguém que falou alguma coisa, né? Tem o logo, o escrito de Star Wars, né? Mas não é Star Wars, né? Mas o escrito no começo dos filmes ali, né? Falando quem são eles, qual é o tipo de história que eles estão contando. Porque depois, se você vai atrás, você descobre que são casos que foram trazidos de alguma maneira. E outra, depois que você vai atrás, acaba conhecendo um pouco, você vê que ali eles arranharam a superfície de muita... tem muita coisa, muito caso que eles podem trazer pro cinema, né? Cara, quando olha aquela sala deles lá, né? Teve tentativas, né, que foram canceladas nesse meio aí, né? O Homem Torto ia sair, acabou não saindo. Talvez acho que não tinha muito apelo esse Homem Torto, né? Não foi um personagem. E tem a Freira, né? Saiu, né? Que aí que já virou 2 filmes, virou uma franquia praticamente, né? É verdade. E, cara, assim, vou falar pra você que tá assistindo, que assistindo a ordem de cronológica é muito interessante. Foi o que eu fiz também e achei... E é aí que eu entendi essa questão de invocaverso faz muito mais sentido, cara. Muito. Muito. Demais. É até interessante, né? Porque tem uns filmes que começam, né, com a cena do Invocação 3, né? Tem acho que é a Freira 2, né? Não, a Freira... A Annabelle começa com a Freira começa com a cena do Annabelle e depois ela mostra no Annabelle, depois mostra a Invocação do Mal de novo. Então você vê a Annabelle chegando, você vê todo esse processo chegando, o casal Warren chegando também, né, pros casos e tudo, né, pra solucionar os casos e tal. Então você vê tudo acontecendo desde o começo, né, da onde que surgiu e tudo. É bem interessante. Eu falei a Freira, mas na verdade é o Annabelle 2. Tem a cena do 1. No 1 tem a mesma cena. E depois no Invocação do Mal tem a cena de novo. É verdade. E é legal que ela é feita em vários ângulos diferentes. Ainda tem esse detalhe. E eles pegam sempre os mesmos atores. Sim. Fazem as mesmas frases. Isso é muito legal. Porque o cuidado que eles têm... Assim, eu falo que eu tinha um preconceito porque eu achava que era uma parada muito de baixo orçamento, assim, sabe? Apesar dos filmes não serem de baixo orçamento. Mas, tipo, sabe aquela... Tipo assim, quero imitar o MCU. Sabe? Não. Ele chega a ser mais assertivo cronologicamente até que o MCU. Nossa, em várias demais. Cenas e personagens. Às vezes muda o ator ali e tal, talvez por causa da idade, né? Mas, cara, é uma experiência. Na Annabelle 3, né? Na Annabelle 3 mesmo, a gente vê o final de Annabelle 2, ou Invocação do Mal 2, que tem o casal que a filha que mata a Annabelle, né? A menina que pega a boneca, tudo e tal. É do 2, né? Isso. No 1 é muito complicado, porque o 2 é o primeiro. É, verdade, mas assim, né? a gente tá falando muito, né? Tipo... É verdade, a gente já tá misturando Todo mundo já. se empolga. Não, fica tranquilo. Muita coisa. E eu não sei se o filme que sai inicialmente, começa esses trabalhos, o filme de 2013, foi pensado já nesse todo, né? Eu acredito que não. Eu acho que algumas coisas foram pontos que levaram a isso, né? Primeiro, a gente tem um filme de orçamento de 20 milhões de dólares, que teve uma bilheteria de 320 milhões de dólares. Então você tem uma grana 16 assim, vezes mais, né? forte, uma crítica violenta. E a Warner Bros. Teve 2 nomes que são muito importantes para a criação do Invocaverso, do Sofaverso não, porque se a Warner Bros. Colocasse dinheiro aqui pra gente, eu ia ficar muito feliz. Mas, pra franquia Invocação do Mal, que é primeiro, a gente tem um cara que dirige esse filme que é chamado James Wan. Que é o James Wan... Cara, é o ápice pra ter esse filme, tá ligado? Desse jeito, é pelo James Wan, tá ligado? James Wan talvez se estabeleça como o James Wan nesse filme, né? Porque anteriormente ele tem Jogos Mortais, o primeiro, que fez muito barulho. Depois ele vai fazer Sobrenatural, que é outra franquia que existe hoje, que tem um primeiro filme que fez muito barulho. E ele foi convocado para trazer pro cinema, né? Ser o diretor de Invocação do Mal. E juntamente com um produtor chamado Peter Safran, que é um dos principais produtores da Warner Bros., que é um produtor de quase todos os filmes do Invocaverso, essa franquia foi pensada, né? Começou a ser pensada após esse filme, né? Então a gente tem essa conjectura, né? Essa junção ali, pra você trazer esse primeiro filme. Que, cara, é um filme que até hoje talvez seja um dos principais filmes das últimas décadas de terror, né? Com certeza. Ele e o 2, o 1 e o 2 estão ali
filme, cara, como filmes da década mesmo, de terror no caso, né? Que realmente o 1, ele é muito assustador, cara. Nossa, demais. Inclusive, né, a Lorraine e a Perron, que é a mulher, né, a matriarca da família que morou lá, a última família que morou naquela casa que ocorreu, né, o primeiro filme e tudo, elas foram consultoras do James Wan e dos roteiristas para criar, né, o filme e tudo. E a mãe, né, da família Perron, ela ficou, né, no set de filmagens e tudo, ela estava presente lá, e ela sentiu a mesma coisa que ela sentia na casa, com a presença de todos os demônios, tudo, ela sentiu durante as filmagens. Aí é assustador, cara. É bem assustador. Quando você vê essas histórias, assim, você fica, ai, nossa senhora. Porque eu acho bom o primeiro filme, porque ele se tornou realmente, principalmente nos últimos anos, como um ícone de filme de terror. Uhum. Ele é até usado, às vezes, de uma maneira pejorativa de falar, os sustos de Invocação do Mal, sabe? Porque ele trabalha realmente o jumpscare de uma maneira muito interessante. No Invocação do Mal funciona. Quando eles usam repetidamente em outros filmes, aí realmente fica estranho. Porque eles tentam muito emular o estilo do James Wan. Mas quando você vai olhar o filme, o que o James Wan consegue trabalhar com o roteiro e traduzir isso na direção do filme é muito interessante. Como ele apresenta a casa, como ele apresenta a família, como ele vai construindo o ritmo do filme, que não é uma coisa só, tipo, vai ter susto toda hora. Não, tem todo um ritmo o filme. É por isso que eu acho que ele funciona muito bem, cara. E os outros filmes, eles realmente seguem o molde do primeiro e do segundo, né? Porque eles também são os primeiros, o primeiro e o segundo são as primeiras produções do universo, né? E eles têm aquela estética de a primeira cena é sempre uma cena sem corte, de todos os filmes. É verdade. Ele vai até um certo ponto, sem corte, e o filme começa a partir dali, né? E eu tava percebendo, vendo os outros filmes, que a Freira 2, por exemplo, que acho que é o que difere mais de todos em ambientação, assim, mesmo assim ele ainda tenta emular bastante o James Wan, né? Que é o Michael Chaves, que é o cara que dirige esse filme. Esses pontos vocês trouxeram, eles fazem com que o filme seja muito bom, né? Assistindo ali, quando eu assisti a primeira vez, tomei susto pra caralho, fiquei puto, mas assim, a climática do filme é muito legal, assim, a história que é contada, quando você apresenta os personagens, depois você, é um casal que existiu, que aí você traz, primeiro, dois atores que, mandam muito bem, o Patrick Wilson como Ed, deles, a Vera Farmiga como a Lorraine. O Patrick Wilson, a gente já conhece, o James Wan trouxe ali do Sobrenatural, tanto que ele pensou muito antes de fazer o Invocação do Mal, porque ele já tinha feito o Sobrenatural com o James Wan, e ele falou, será que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui? Mas, enfim, embarcou, ainda bem que ele embarcou, que eu tenho certeza que o bolso dele agradeceu muito a carreira dele, muito mais ainda. Eles embarcaram, então eles têm, assim, esses dois atores protagonistas muito legais. E a Vera Farmiga, ela tava fazendo o Bates Motel, né? Bates Motel, é verdade. É verdade. Nessa época, é verdade, né, Everton? Tava fazendo o Bates Motel, que foi uma série que fez bastante barulho também, né? As pessoas gostaram, né? E eles dois juntos têm uma química foda, né, cara? Eles parecem realmente que são um casal de verdade, né? Cara, a gente tava comentando sobre isso, né? Que eu tava assistindo o filme 2, o Invocação do Mal 2 agora, né? E aí eu falei pro Fábio, cara, a relação deles é tão bonita, né? Eu imagino que o Ed e a Lorraine Warren, verdadeiros, assim, eles também deviam ter essa conexão e tudo. Mas os dois, eles interpretam tão bem, que eles têm uma química tão boa, né? Eu gosto bastante. E é aquele primeiro filme que é moldado daquela forma, né? A gente tá falando de um filme que, é um filme muito bem feito, muito legal, muito bem construído e tal. Mas é aquele filme que vamos contar uma história que vai fechar aqui, se der muito bom, vamos continuar, né? Por que não, né? Você apresenta elementos ali, Annabelle, outros elementos ali que você pode levar pra frente, mas sem abrir mão de contar a história que vocês estão contando, né? Uma história de uma casa amaldiçoada, de uma família que tá sendo perseguida ali por demônios, por espíritos, por coisas que eles não conhecem e precisam de alguém pra resolver. E o filme constrói a tensão e o terror de uma maneira muito foda, assim. Dos sustos que eu já tomei na vida, o da Palminha é um dos maiores até hoje. Nossa, então, sim. E essa cena é excelente, cara. Cara, sim. Porque ela é construída no começo, né? Que as crianças brincam com palma, né, cara? É muito legal. Verdade. Essa de
até hoje de pular, tá ligado? Porque realmente você sabe o que vai acontecer, mas é muito bem encaixado aquilo, né? E eu acho legal também desses filmes, principalmente dessa franquia, é que ela tem também os monstros, né? Sim. Independente de ser uma assombração, de ser um demônio assim que tá agindo pelas pessoas também, eles têm uma forma física também. Eu acho isso legal. Essa construção também. Eu fiquei pensando, será que, tipo, o Thanos desse universo é a freira? Porque ela tá em tanto filme. Ela tá em todos os filmes, praticamente, assim, né? Tem uma pinceladinha dela, né? Ela é bem poderosa, né? A gente fica em dúvida, né? O demônio também da Annabelle, né? Annabelle, que tá ali, né? É muito forte também, né? Sim. Tem os dois, né? Tem os dois. E esses são pontos interessantes, né? Porque a gente tá falando do primeiro filme e a partir daí a gente começa a pensar em alguma coisa do que pode ser, o que pode continuar. E assim, não foi só a gente que pensou assim, porque o filme, como eu comentei no começo, fez uma bilheteria incrível, acho muito maior do que qualquer projeção da Warner Bros. Você traz o James Wan de fato pros holofotes, né? Você, esse cara aqui, ele sabe o que ele tá fazendo. E ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Dá pra ver que ele pensa muito bem ali em cada cena que ele coloca no filme. A partir daí, os holofotes vão ser maiores, né? As expectativas vão ser maiores pra essas continuações. E eu acho engraçado que o filme que sai depois de Invocação do Mal, de 2013, é um spin-off já. Ah, então não foi o... eu achei que o Invocação do Mal 2 foi o engraçado, eu não sabia disso, porque eu nunca tinha assistido nenhum Annabelle até me programar pra gravar esse podcast. E eu achava que a sequência natural era o Invocação do Mal 2. Mas em 2014, após o grande sucesso do Invocação do Mal, eles lançam Annabelle, que já é um spin-off. Sim, que é muito bom. O primeiro filme da Annabelle eu não tinha assistido também. É muito bom. O James Wan não volta pra direção, né? Eles contratam o John Robert Leonette mano... É muito pela curiosidade que o primeiro filme traz, né? Porque ele começa com uma cena da Annabelle. E você fica, que porra de boneca é essa, tá ligado? É verdade. Exatamente. Quando você assiste na cronologia certinha, você... Nossa, gente, é muito foda eu assistir desse jeito. É muito legal. Isso é verdade, né? Porque aí você tem uma visão diferente, né? E o James Wan acaba não voltando, mas ele assina como produtor do filme, né? Então você tem uma mudança, né? O primeiro filme foi escrito pelo Chad e o Cary Hayes, e o segundo é escrito por um cara chamado Gary Dauberman, que vai escrever vários filmes do Invocaverso. O diretor, eu tenho que falar essa curiosidade, eu não posso deixar passar em branco essa mancha na vida dele, porque além de dirigir o Annabelle 2014, ele é responsável por Mortal Kombat Aniquilação. Caramba! É impressionante isso, né? Eu falo, não é possível, velho. É verdade, cara. Que é uma das coisas mais, assim, horrorosas que eu assisti na minha vida, assim. Eu assisti mais de uma vez pra confirmar que era horroroso mesmo. E confirmei, assim, é bizarro. Eu falei, nossa, o que é isso? Mas Annabelle não é horroroso nesse nível, obviamente que não, né? A gente tem um filme de orçamento bem menor, né? Como é um spin-off, acho que os caras não deram tanto dinheiro, né? Então um orçamento pequeno de 6,5 milhões de dólares e o faturamento do filme foi de 260 milhões de dólares. Fez muita grana. De novo. Essa franquia é muito boa, né? Puta que pariu. Cara, é uma mina de ouro mesmo. E aí, vocês gostam do primeiro Annabelle? Eu gosto, cara. Eu não tinha assistido, só tinha assistido o 2 do Annabelle. E eu já achava o 2 bem bom, né? É porque ele é uma prequel, né? E aí eu não tinha entendido a cena final do 2 quando eu assisti, que é a cena inicial do primeiro, né, cara? E é muito legal como eles fazem essa conexão. E eu realmente gostei bastante do filme. Não achei ele com barriga. Ele é um filme que tem uma cadência muito boa, mas ele peca em ter o Magical Negro, que é um tropo de cinema, né? Que já era, né, cara? Você usar um personagem negro como o mágico da parada, que vai resolver tudo. E aí, tipo, cara, eles colocaram um personagem assim, tipo um filme de, sei lá, tem 10 anos que o filme saiu, né? É meio você fala, cara, pô, quem escreveu esse filme não tá se atentando aos novos tempos, né? Mas mesmo assim, ele supera isso e acaba se tornando um bom filme, né? Eu também não tinha assistido o Annabelle ainda, né? Eu conhecia só, assim, por cima. Eu também não achei, eu achei um filme legal. E principalmente tem umas partes de
quando trabalha mais com a personagem principal, né? Essa questão dela, da paranoia, dela ficar... Tem um quê de Bebê de Rosemary, uma parte, quando ela se muda, que ela fica naquela tipo, pô, o que tá acontecendo? Mas realmente, essa parte aí, a resolução é ruim do filme, eu particularmente não gosto. É bem ruim mesmo. E é acelerada, isso que eu acho muito esquisito, porque ele tem um ritmo que funciona durante o filme, e no final ele dá uma acelerada muito aleatória, que eu realmente não entendi porque eles escolheram desse jeito. É um filme curto, né? É um filme que eu percebo que, tipo, acho que tem 1h30, 1h40 no máximo. E assim, primeira hora quase do filme, 50 minutos, não tem jumpscare, não tem tanto terror não. Mas aquele molde do Invocação do Mal que a gente entendeu no primeiro filme, né? Então você tem uma construção ali mais cadenciada e tal. O começo... Uma coisa meio paranoica, né? O começo, ele é assustador por realidade, né, tá ligado? Tipo, pô, os caras estão sendo atacados de verdade, né? Você traz esses pontinhos, né, de uma coisa que a gente conhece, né? Eles fazem um paralelo com o Charles Manson. Com o Charles Manson. Né, aparece na TV e tudo mais, né? E é legal porque assim, a ambientação do filme, por eles deixarem a porta aberta, por eles irem na casa do vizinho e terem aquela comunicação muito próxima, é uma coisa muito pré os acontecimentos do Charles Manson, né, cara? Porque Sim. Uma coisa que a gente tava conversando até quando a gente assistiu o filme foi como apenas uma pessoa, o Charles Manson, mudou a história do mundo, né, cara? E ele fez as pessoas se tornarem paranoicas, de repente, com tudo com o que ele fez, né? E ele assim, eu digo uma pessoa porque ele idealizou, né? Mas foram várias, né? E o que acontece no filme é muito parecido, né? Porque, não sei se as pessoas têm conhecimento, mas o Charles Manson... Os seguidores dele atacaram a casa do Roman Polanski, que é um diretor de cinema, e mataram a esposa dele, que eu esqueci o nome. Como é que era o nome da esposa dele? Alguém lembra? Você lembra? Sharon Tate. Sharon Tate. E eles esfaquearam a barriga dela também. Né? Da mesma forma. E eles pincelam isso, né? Essa insegurança que o pessoal começou a ter. Por causa de seita, né? Por conta de seita, porque eles até falam, né? Deve ser de uma seita, os dois, né? E aí, quando eles entram em casa, ela até fala, tranca a porta. E ele não tranca, aí depois ele vai lá e tranca a porta. Então é uma coisa que você vê, né? Que tá moldando ali, né? E uma coisa que eu acho legal também é... Primeiro a gente pensar em como você vai fazer uma boneca ser aterrorizante sem parecer o Chuck... Entendeu? Eu ia falar isso, porque quando você vai ver a história lá na Belle Real, que é uma boneca, a Ragdoll lá, que é uma boneca meu, não é possível. Aí eles fizeram uma boneca horrorosa pros filmes, tá ligado? Cara, sim, nossa. E ela lembra aquelas bonecas de colecionadores, né? Porque a mulher, ela é colecionadora de boneca nesse filme. E você vê, e ela tem aquele rostinho meio porcelana e tudo. Então ela é muito uma boneca de colecionador mesmo. Estranho. E é engraçado que você só vai entender o porquê aquela boneca é tão valiosa pra ela assistindo a prequel, né? Porque aquela boneca, ela era 1 de 100, que na verdade só foi feita uma. É 1 de 100. Então, que o cara até fala assim, a gente vai ficar aí uns meses sem pagar o aluguel por causa da boneca. E você, tipo assim, agora que a gente assistiu na ordem, ok. Mas você pensa, caralho, é uma boneca, velho. Mas uma boneca de colecionador, uma boneca daquele tamanho ainda. Né? É verdade. Então ela devia ser muito cara. Bem, é legal a resolução, como eles resolvem a parte, pelo menos, da boneca ser amaldiçoada, o demônio, como ele age ali perto da boneca, como eles fazem a coisa da boneca. A gente sabe que a boneca não se mexe, mas a coisa dela estar em lugares diferentes. A influência que ela tem, né? A influência no ambiente, eu acho que eles já conseguem estabelecer bem isso, conseguem estabelecer a força da entidade que tá ali em volta da boneca. Tem uma cena que eu acho muito legal desse filme, quando aparece um demônio é legal também, que ela tá no corredor, tem uma cena que ele tá perseguindo ela, ela acho tá essa cena tipo bem no legal. porão, né? Sim, tem uma cena que ela começa a ver as aparições, assim, aí ela vê aquela menininha passando, né? A gente não entende direito ainda, né? Sim. Quem é. Mas tem uma hora que a menina avança e corre pra dentro do quarto, e quando ela bate na porta, ela vira a adulta. Essa cena é muito legal, velho. Mano, eu tenho muito medo dessa cena. Eu tomei um puta susto nessa cena. Eu também. É muito boa essa cena. E esse filme também faz uma parada que a Calco falou, né? De brincar lá com a visão... Como é que você falou? Lembra? Que quando você vê um objeto, você acha que é uma pessoa. Lembra? Ai, sim. Brinca com a silhueta, né? Brinca com a silhueta também.
Cara, dá muito medo, eu tenho muito medo disso. Tem uma hora que aparece a mão, ela tá olhando pela escada, aparece a mão. É verdade. E aí, na verdade, não é a mão, e vem um raio, né? Vem um trovão, assim, e tem os ganchinhos. É verdade. Aí mostra de novo, tem a mão. E quando tira, na verdade, tá fazendo sombra aquele ganchinho e tá tirando. E, cara, quando a gente tá com medo, a gente vê coisas, sabe? Eu tava falando pro Fábio, cara, às vezes eu tô com medo, sei lá, no banho, antes, lá na casa dos meus pais, a casa mais antiga que a gente tinha, que lá tinha umas coisas estranhas acontecendo. Tinha um box que ele era todo granuladinho, assim, sabe? E às vezes meu pai colocava o roupão dele atrás da porta, então era um roupão muito grande, né? Que meu pai é enorme, assim. Então, às vezes eu olhava pra lá, eu via um negócio preto e ficava pensando, gente, é uma pessoa, sabe assim? Aí eu pensava, cara, é uma pessoa. E eu era muito fantasiosa quando era mais nova, né? Então eu abria o box e não era ninguém. Aí eu voltava e só via mesmo o roupão. Mas sabe quando você tá com muito medo? Cara, você não vê o roupão, entende? Você vê uma pessoa gigante lá com cabelão até o pé. Isso é verdade. É muito medo, dá muito medo. Então eu gosto muito de filme que brinca com isso, sabe? Você vê uma silhueta ali, você acende a luz, é um mancebo cheio de bolsa, chapéu e casaco. E assim, a protagonista do filme, né, a Mia, que é vivida pela Annabelle Wallis, eu gosto da personagem e tal, da atriz e tal, mas eu acho o marido dela meio caído, assim, sei lá, eu acho que ele é meio charlatão. Um ator meio... Falta alguma coisa, sabe? Falta uma emoçãozinha no rapaz. É verdade. Ele é um Ed Redmayne de segunda, né, cara? Eu acho que ele parece com... É verdade, ele dá uma lembrada. Nossa, mesmo. sim, é verdade. Ele é péssimo. Uma coisa interessante desse filme é que ele lembra muito a história real, né, da Annabelle, que ele foi muito fiel à história real, né, que a Annabelle, ela foi um presente dado de uma mãe, né, para uma filha, que era a dona, que ela era estudante de enfermagem na década de 70. E aí, ela achou, uma colega de quarto dela, né, quando ela tava estudando e tudo, ela achou a boneca estranha. E nisso, elas viam, né, a boneca, ela mudar de posição, começou mudando de posição, começou mudando de local do quarto, assim, sabe, que ela tava diferente do local que elas tinham deixado a boneca. E várias pessoas acabaram morrendo, né, por conta, dizem, né, por conta da boneca. E o Ed e a Lorraine, eles foram, né, foram ver o que estava acontecendo, tudo, e eles realmente disseram isso, né, que tinha um espírito não humano possuindo a boneca e ela estava usando aquele objeto, né, aquele brinquedo como um canal para possuir essas duas. Então é muito legal quando a gente vê no filme, né, os dois conversando com essas duas meninas, explicando tudo para elas sobre isso, porque isso realmente aconteceu na vida real. É muito louco, né? Entre aspas, né? Não, é na vida real de verdade. Tá, entendi. É bizarro. No mínimo bizarro. Eu tenho muito medo. No mínimo questionador e... Bem, continuando, né, agora a gente vai ter um gap, em 2015 não sai nada do Invocaverso, mas em 2016 sai Invocação do Mal 2, que já era uma continuação aguardada, né, devido ao primeiro sucesso, o sucesso do primeiro filme, né, o Annabelle também foi muito bem, então a gente tem, o primeiro filme, eu comentei, teve um orçamento de 20 milhões de dólares, o segundo filme já tem 40 milhões de dólares, então eles deram uma aumentada aí no orçamento e o faturamento foi bem parecido, a bilheteria de Invocação do Mal 2 foi de 320 milhões de dólares. E a gente tem o retorno do James Wan na direção, a mesma dupla de roteiristas. E Invocação do Mal 2, ele conta um caso muito famoso dos Warren, que eles vão até Londres, né, Inglaterra, para auxiliar uma família que tá passando por problemas na sua casa, né, problemas de origem sobrenatural. A gente acabou comentando um pouquinho do Sobrenatural 2, mas eu adoro o Sobrenatural 2, eu acho muito bom. Eu gosto bastante também. Invocação do Mal 2. Eu falei o quê? Sobrenatural. Aí, ó. Você viu a minha mente? E aí, o que vocês acham de Invocação do Mal 2? Cara, pra mim é o melhor da franquia. Ele é muito assustador. Tem muita gente que acha ele o melhor mesmo. Isso é bem comum. Na época que eu assisti, eu também achei ele o melhor, assim. Mas agora eu fui rever os filmes. Eu não achei ele o melhor, mas ele achou um dos melhores, com certeza. É aquele filme que, pelo menos, eu não sei com a Cal e com o Fábio, né? Eu assisti Invocação do Mal 2 e eu falei, caramba, esse filme é muito bom, eu tenho que assistir o primeiro também, cara.
Sim, foi... na verdade eu não pensei nisso na hora, mas quando a gente assistiu, a gente tava escolhendo, né, que filme assistir, Invocação do Mal tava na lista, mas a gente tinha resolveu... pouquíssimo tempo que tinha assistido Invocação do Mal 2. Fazia pouquíssimo tempo, então, tipo, tava na cabeça ali, né? E tem uma coisa que eu lembrei, que eu tava pesquisando agora, que quando a gente terminou de assistir o filme agora, eu falei, caraca, o nome da mãe, Franca Potente, né, que é a atriz que faz a mãe da família, ela é a Lula do Corra Lula Corra, por isso que eu lembrava do nome dela. Entendi. Que é um filmaço também. Corra Lula. Tá na minha eterna lista esse filme. Nunca consegui assistir, você acredita? Tá, enfim, Caramba, tem essas coisas, né, na vida. Sim. Eu também tenho alguns. Assim. Não dá pra assistir tudo. Eu gosto da Invocação do Mal 2 porque, além dele trazer a sua história fechada, ele dá uma boa alargada no místico e no universo de Invocação do Mal, né? Ele traz muito mais figuras ali reconhecidas. O Fábio comentou do Homem Torto, a Freira. São figuras que vão fazer parte da mística do universo que eles estão construindo no cinema, né? A cena da Freira eu acho uma das melhores da franquia, tá ligado? Cara, a do quadro, né? A do quadro. Eu acho essa cena muito bem feita, cara. Quem tem um quadro daquele? Eu só conseguia pensar nisso. Cara... mas é que a desculpa é porque o Ed pintou, né, cara? Porra, que veio na mente dele, caralho, né? Então, me desculpa, fala assim, não, eu pintei isso aqui, mas não dá. Cara, e esse filme tem uns easter eggzinhos que eu tava até falando pra cá, assim, eu quero assistir de novo esse filme, porque a gente ficou pensando, pô, será que vai dar tempo de assistir tudo? A gente fez um esforço pra assistir o 2 hoje, né? Porque eu falei assim, mano, tem um easter egg desse filme que tá na minha cabeça, que eu vi no cinema no dia. Quando terminou o filme, eu falei pra galera que tava comigo, falei, vocês viram isso? Não viram. Aí eu falei pra cá, vamos ver se eu tô certo. O nome da vala que tá escrito 2 vezes no começo do filme, na hora que eles estão tomando café na casa dos Warren lá. Os Warren estão tomando café, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque o nome da vala que é muito importante pro filme, né? E ele tá descrito ali logo no comecinho, né? É verdade. Inclusive naquela charada que o velhinho lá fala pra ela, que ele fala, né? Eu não lembro exatamente qual é a charada. Te vi nascer, vou morrer com você. Exatamente, mas tipo, tava muito próximo o nome, é como se estivesse muito próximo o nome, assim, sabe? Ela sabia o nome. Então o tempo todo tava ali, né? Também, além dela ter escrito na Bíblia, no caso. É muito legal. E esse filme também é do James Wan, né, cara? Então, o James Wan, eu tinha, assim, altos preconceitos com a forma de direção dele e tal. Mas com o tempo eu fui vendo a qualidade de direção dele. Cara, quando ele dirige, você vê que o filme ele tem uma pegada diferente. E a história eu acho legal também, porque tem essa ideia de ser, digamos assim, duas assombrações, né? Uma que tá querendo fugir daquilo, né? Também, né? Que também tá sofrendo, e a que tá realmente causando todo o mal, né? E tem também o ponto da história, que é quando você vai ver sobre a história dessa assombração em Enfield, né, que tem gente que fala que também é toda a armação das meninas, e eles conseguem trabalhar com isso também, quando eles introduzem outros personagens pra investigar junto, né. Sim. Tenta trazer um pouquinho do caso real, né, do que aconteceu, dos pormenores, porque esse é um dos casos mais polêmicos, né, dos Warren, muito pela relação com essa família em si, do que pode ter acontecido ou não, do que pode ter sido forjado, ou então aumentado ou não ali na situação. O Fábio comentou do James Wan, da volta dele, no ano antes, né, do Invocação do Mal, em 2015, talvez seja por isso que ele não saiu em 2016, não saiu em 2015, Invocação do Mal, em 2015 ele lançou um Velozes e Furiosos, né, então ele mudou da água pro vinho, foi dirigir Velozes e Furiosos. Aqui ele volta às origens do terror dele, né? E fazendo mais um filme assim que, pô, é exatamente aquilo. O cara tem a mão, o cara construiu de novo. Ambientação, você fica pensando, pô, mais uma vez uma casa amaldiçoada, de novo. Às vezes você pensa, pô, será que vai funcionar, meu? O cara tá contando, não tá contando a mesma história, mas ele consegue, assim, ser criativo, né? Em te manter atento e manter a sua atenção ali e também a sua atenção, né? Principalmente pra questão do susto, pra questão do terror, que você sabe que vai acontecer em algum momento, mas aí ele tem que ser criativo em fazer a surpresa, né? Em fazer isso de uma forma surpreendente. Eu acho que no Invocação do Mal 2 ele consegue de novo. Talvez eu não goste muito da resolução do filme. Eu acho que é um pouco abaixo do resto do filme, mas assim, nada que seja gritante, alguma coisa tipo o Annabelle, por exemplo, que é bem mais problemática. Eu acho interessante como o James Wan, ele consegue pincelar um pouco da história real, assim, né, pelo menos próximo do real, que é a história lá, né, dos casos do Ed e da Lorraine.
Porque tem a questão, né, da menina ela mudar de voz, né? A gente vê mesmo a mudança das vozes dela nas fitas reais, né? No final do filme, nos créditos finais lá, aparece super legal, a gravação. né? Cara, sim, e eu tenho muito medo dessas fotos que aparecem no final, sabe? Porque é tão antigo e tão macabro aquelas fotos. Cara, você vai pegar a foto dos seus avós, assim, você vê umas fotos meio estranhas, né? Você fala, gente, claramente poderia ser crédito final de Invocação do Mal, isso tudo, né? Mas dizem, né? Tipo, alguns alegam, assim, que a Janet, ela era ventríloca e ela tinha a capacidade, né, de manipular vozes e tudo. Mas ela inclusive admitiu no entrevista ao The Telegraph uma vez que 2% só das assombrações que ela sofreu era falsa, mas o resto era tudo real, assim, sabe? Porque ela conseguia fazer a mudança de voz e tal. Eu imagino que ela tenha feito isso também pra impressionar, porque colocavam muito holofote em cima dela, né? Então, querendo ou não, acabava virando meio que uma atração pra quem tava assistindo, né? Imagino que não foi só uma coisa assustadora apenas, né? Sempre a gente quer ver, né, o que tá vindo de true crime aí, né? Que a gente quer saber o que tá acontecendo e tal, dá muito holofote pra isso. Mas é interessante, né? Porque ele coloca lá até o questionamento, né, do pessoal, tipo, vamos deixar porque ela tá mentindo. Uhum. E aí volta e vê que é real mesmo o que tá acontecendo, né? Sim, é legal que ali eles fazem o corte, né? Tipo, aqui a história real, entre aspas, acaba, né? Uhum. E aí aqui começa a fantasia do filme, né? Tem até uma parte que no final mesmo do filme, que a Vera Farmiga, a Lorraine, ela comenta, né? Mas por que ela decidiu fingir que estava possuída naquele momento, fingiu tudo aquilo, onde tem câmera, sabe assim? Então, provavelmente rolou, né, esses 2% de assombração que ela viveu era falsa, provavelmente era porque tinha câmera, né? E ela tinha que atuar ali um pouco, né? Mas talvez até por pedido de ajuda mesmo, sabe? Pelo fato das pessoas estarem questionando tudo. Bem, então a gente tem mais um sucesso, né? Invocação do Mal 2 foi um sucesso de bilheteria também e, bem, um sucesso entre nós, gostamos bastante do filme e não demorou muito, 2017 a gente tem o lançamento de mais um filme e dessa vez a gente continua ali no Invocação do Mal, Annabelle, Invocação do Mal, então Annabelle, sai Annabelle 2, A Criação do Mal, filme de 2017 que teve um orçamento de 15 milhões de dólares e faturou mais de 300 milhões de dólares, então mais um sucesso. E aqui a gente tem o mesmo roteirista do primeiro Annabelle, o Gary Dauberman, e na direção a gente tem uma mudança. A gente tem o David F. Sandberg, que vem pra esse filme depois do sucesso de Lights Out, que eu esqueci como é o nome em português. Quando as luzes se apagam. Né? Quando as luzes se apagam, é isso? Que é um filme muito legalzinho de jumpscare também, de terror ali. Filme bom, assim. Acho que tinha no HBO Max, se eu não me engano. Não sei se ainda tem, mas é um filme bem legal. Eu lembro sempre do curta que tem no YouTube desse filme. Tem o curta, né? Eu assisti também. Depois virou longa e depois depois do Annabelle 2 ele vai fazer Shazam da vida e tal. Enfim, você sabe o que aconteceu com o Shazam. Mas aqui ele vem aqui fazer a prequel de Annabelle, né? A gente vai descobrir o que aconteceu. Como que a boneca que a gente conhece aí, amaldiçoada, no filme de 2014, se tornou amaldiçoada, né? A história daquilo, né? De um artesão e da sua esposa ali, que tem um trágico acidente, né? Perdem uma filha e depois acolhem são órfãs que estão desalojadas, né, e precisam ficar em algum local, então vão pra casa desse casal e a partir daí a gente tem toda a maldição e as capirotagens acontecendo. Eu nunca tinha assistido Annabelle 2 e confesso que pra mim é um dos melhores filmes do Invocaverso. O que vocês acham de Annabelle 2? Concordo com você também. Eu nunca tinha assistido e acho um dos melhores da franquia, cara. Cara, eu assisti esse filme no cinema. E eu curti muito. Eu não sei se é porque eu tava no cinema, mas como todo mundo aqui tá dizendo que é o melhor, eu gostei muito também do Annabelle 2. Já o Annabelle eu já assisti certinho, assim, assisti o Annabelle, depois assisti o Annabelle 2 e tudo, e pra mim é um dos melhores mesmo. Ele tá em segundo pra mim, ele é o mais assustador de tudo. É o mais assustador. Eu acho legal porque ele trabalha diversos estilos, né, tipo, tem a parte de assombração mesmo, de, sei lá, espírito, aí tem a parte do demônio que é muito foda aquele design.
Eu acho um absurdo. E pra começar, eu acho só, Everton, completando, você falou do demônio à luz do dia, mano. Eu acho isso muito foda, velho. Então. Que não é local fechado e não é à noite. O bicho tá de dia, mano. E é bizarro, muito assustador, tá ligado? E toda essa questão da influência que tem, eu acho que ele trabalha muito bem. Todas as personagens são interessantes, sabe? A menininha principal, eu acho que ela carrega muito bem o filme. As duas, né? Que é possuída lá no final e a outra que é a protagonista, né? Talvez ele seja o que tem mais violência gráfica. A gente tá falando de uma franquia que é de jumpscare, basicamente. Não então é, não é um filme. Já vou falar que não é, porque depois quando a gente fala de Freira 2... Tá. Nossa, então, é verdade. Dos que eu assisti, talvez desses até Freira 2, que eu não consegui assistir e a gente comentar lá no final, ele é o que tinha mais violência gráfica, assim, mostrava o pessoa morta ali, pendurada na parede, não sei o que, você falava, porra, esse demônio é ruim, velho. Esse aí não tá medindo esforços pra levar a galera. Quanto à violência, realmente, ele é bem violento mesmo, né? Ainda mais porque é com criança, né, cara? E todo filme eu tenho uma coisa engraçada, mas vocês assistiram o Shazam? Eu não. O primeiro eu assisti. Primeiro, sim. Vocês lembram da Mary Marvel, né? Ela tá aqui também como uma órfã. Ah, é verdade, tá mesmo. Tá mesmo. Né? Lá do Shazam ela também é órfã, então é engraçado ver essas coisinhas. Porque é o mesmo diretor, né? Como você falou, né? Aí o cara resolveu trazer Sempre a galerinha. tem os preferidos, né? É, né? A órfã preferida dele é ela. Mas, cara, esse filme eu acho ele legal porque ele tem uma das cenas, cara, que quando eu vi eu ri. Eu achei ela muito engraçada porque ela faz muito sentido e todos os personagens deviam fazer isso em filme de terror. Que é uma cena que tá a freira e a menininha estão lá no poço. Eu sei. Aí acontece uma coisa lá, aí a freira, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí a menina, quem se importa, corre! Sim, Tipo, quando eu vi essa cena, eu falei, mano, que cena perfeita, porque era a atitude que todas as pessoas deviam tomar nos filmes de terror e na vida real, sabe? Cara, assim, uma coisa que eu gosto muito eu não lembro se é nesse filme ou se é em algum outro filme da franquia. Eu acho que é nesse filme mesmo. Eu acho que é nesse. E, cara, todo mundo acende a luz antes de entrar no... É, nesse filme mesmo, que a menininha lá, que é essa daí só corre, né? Sim. Ela acende a luz antes de entrar nos cômodos. Porque muito filme, a pessoa não acende a luz e tem energia na casa, sabe? E eu fico olhando assim e falei, cara, esse filme é o mais plausível que existe, entende? Porque eu faria isso daí, e todo mundo que tá assistindo faria isso daí, entende? Ninguém vai ficar procurando espírito ou qualquer pessoa real na casa com a luz apagada, gente, sabe? Isso é legal, acho que é isso que torna também o filme mais legal, sabe? Essas atitudes que os caras têm que fazem sentido. Porque muitas das coisas que a gente critica um filme de terror isso daí não faz sentido, que o cara, olha essa atitude, quem faz isso, né? Sim. Então, e as coisas acontecem e você pensa, tá, tudo bem, né, foi mais forte que ela realmente não viu uma coisa que tava ali, mas ela não prestou atenção, não é porque ela não acendeu a luz e não tá vendo porra nenhuma, sabe? Ou fica com a lanterna, cara, qual que é a diferença que vai fazer a lanterna? A pessoa vai seguir a luz da lanterna, vai saber onde você tá, caralho. Então acende a luz inteira, já pra dizer que você tá ali. Só uma coisa pra ir pra uma vertente um pouco diferente, né? Da gente tá falando das atitudes burras dos filmes de terror. Eu só acho aquele quarto lá que se o cara não quisesse que ninguém entrasse, ele tinha que ter colocado pelo menos um cadeado no rolê, porque não tem nada. A porta tá lá. Não entre, mas a porta tá aberta. Eu falo, puta, mano, não tem nenhum cadeado no negócio, porque no quarto dos Warren lá, pelo menos tinha tranca e tal. No quarto dele não tem, né? Tipo, não é pra entrar, mas se quiser entrar, tudo bem. São crianças, cara, é um não entre, que eu, com 35 anos, eu iria entrar, sabe? Porque eu sou curiosa, tipo, não pode entrar aqui. Eu ia falar, eita, que vontade de entrar. E se eu abrisse a maçaneta e abrisse um pouquinho a porta, eu falaria, eita, eu acho que eu vou entrar, sabe? E uma coisa desse filme que eu achei muito foda, que indo, né, um pouco pro final do filme, assim, quando a gente descobre o motivo pelo qual ele criou esse orfanato, né, esse local para as crianças ficarem, até elas serem adotadas, tudo, porque eles queriam uma outra criança pra essa boneca ela sair, né, o espírito ele sair, porque a boneca ela é um canal, né, pro espírito e tudo, e teoricamente eles queriam que a alma da filha deles estivesse na alma de uma outra criança. Então talvez eles estivessem escolhendo uma nova criança pra adotar dessa forma, sabe? Então era meio que uma roleta russa. Não é muito... à toa que a gente não liga quando eles morrem, né? É mesmo. Sim. Quando a gente descobre isso, eu não me importo mais, porque eles estavam com esse
planejamento meio macabro aí, né? Ele traz muito aquela ideia de fazer qualquer coisa pra ter de volta, né? Independente se for do bem ou do mal, é o que vai fazer, né? Exatamente. É aquela culpa, né? Porque, na verdade, eles não causaram a morte da filha deles. Foi uma desatenção dele por não ter tirado o parafuso do carro lá, do pneu. Mas a menina correu, então foi um acidente real. Não existe um culpado. Por mais que o culpado tenha sido ele, cara, não tem como você culpar o pai e a mãe por um acidente desse, sabe? Tipo, aconteceu. Só me admira, assim, que tem uma incoerência que eu fico, cara, que coisa. Porque o cara, ele é um bonequeiro. Ele tem ele tem super cuidado com as coisas. E, cara, como é que um cara é tão cuidadoso assim? Fazer uma boneca dá trabalho, tem que pintar e tudo. Você vê ele fazendo. E na hora dele trocar o pneu do carro, ele não tem paciência. Então, isso eu achei muito incoerente. Eu achei, tipo, cara, não é assim. Eu acho que ele não agiria daquela forma. Não sei, acho que só isso que foi bastante incoerente no filme. Porque você não via ele sem paciência, você viu o cara cobrando ele no começo do filme, mas mesmo assim, o cara não tava falando, cadê mais bonecos, seu filho da puta? Não, o cara tava falando, pô, meus clientes querem mais bonecos, você consegue produzir? Ok, né? Acho que talvez tivesse uma cena que ele se estressava, tanto que ele não responde o cara, quem responde é a esposa. Que ele se estressava em algum momento e foi cortado. Pode ser. Pra ver porque ele tomou essa atitude, né? É verdade. E uma coisa diferente desse filme é a vitória do Capiroto, né? Porque, pô, ele se dá bem no final, né? Continua ali. Vai seguir o seu caminho ali, vai continuar amaldiçoando e trazendo problema pra outras pessoas, né? Nossa, sim, quando a Janice, ela se apresenta como Annabelle no final, né? E é legal que o final do segundo é o começo do primeiro. E é legal que a gente vê a cena por outro ângulo também. Eu acho muito legal quando o filme mostra a cena por ângulos diferentes. É verdade. Isso é legal. No final do Annabelle 2, a gente vê o assassinato acontecendo dentro da casa da Annabelle, no caso, né? Dos pais dela e ela matando os pais. E no primeiro a gente vê os vizinhos vendo tudo isso, né? É legal. Essas pontas que eles vão juntando num universo compartilhado ali que, pô, já tava mais que consolidado ali quando chega nesse filme, né? E, então, como você tinha os principais, a Invocação do Mal, 1 e 2. Você tinha Annabelle, já tinha 2 filmes também. Eles partem em 2018 pra explorar um novo personagem, que é a Freira, a entidade demoníaca que aparece no Invocação do Mal 2 ali, que a gente conhece de fato. Então sai o spin-off da Freira, um filme de 2018 com um orçamento de 22 milhões de dólares, fez muito dinheiro também, 365 milhões de dólares. Nossa! É um filme dirigido por um inglês, é o Corin Hard, e o roteiro é do Gary Dauberman, que também é o roteirista dos 2 primeiros, Annabelle. E aí, o que vocês acham de A Freira? Aí começa a derrapar, cara. Você acha? Eu vou te falar, eu acho que daqui pra frente, eu acho que é nítido que o negócio começa a decair. E eu não sei se é questão da história, mas alguma coisa pega. Porque, por exemplo, esse filme da Freira, eu acho ele lindíssimo. Eu acho ele muito bonito, a fotografia dele é legal, tem umas coisas bem bacanas. Mas o roteiro dele é bem problemático. Cara, eu sempre ouvi muitas pessoas falando mal do filme. Tipo, o filme é muito... Puta, o filme é ruim, metendo pau no filme. Assim, eu curti, achei legal. É um filme divertido, ele tem realmente umas coisas ali que você fala, caralho, como que isso vai acontecer? Mas enfim, eu acho legal, cara. Eu acho legal por conta de a gente conhecer o Maurice, né? Que é um personagem que aparece na Invocação do Mal, né? E aí, isso que eu acho mais interessante. Apesar de aprofundar a Freira e tudo mais, mas a gente conhece a origem do Maurice e tudo mais, que é um cara que aparece muito rápido no primeiro e no segundo filme, né? E aqui ele tá no filme inteiro. E eu achei bem amarrado, porque ele amarrado essa parte, né? Dentro do filme tem algumas incongruências, né? Grandes, assim. Até de poderes da Freira, né, cara? Sim, tem. Isso na Freira 2, isso é muito nítido. Mas no primeiro, você já consegue perceber essa incongruência de poderes. Mas eu gosto, cara. Eu achei interessante. Não foi um filme que me fez ficar, putz, esse filme não acaba, sabe? Eu acho, o que me pega um pouco desse filme é a escolha, principalmente dos protagonistas, assim, porque
pra mim não faz muito sentido a escolha inicial da menina, sabe? Eu acho ela... nepotismo, né? Eu gosto dela. Eu acho a Taissa Farmiga, eu acho uma boa atriz, tá ligado? Eu gosto dela. Eu acho ela legal. Eu acho que ela é uma boa protagonista como atriz, mas na história eu acho que ela entra muito aleatório, velho. Como ela vai parar naquela investigação, sabe? Eles tentam... Nossa, eu não senti isso. Eu também não senti, tô tentando lembrar aqui. Eu achei... Ok, consegui me levar, assim. O padre chega lá e fala assim, ele meio que chega por engano onde ela tá, e ela tem uma questão que é uma mediunidade meio tipo, pra quando necessitar o filme, ela tem uma mediunidade, sabe? Sim, isso é. Então isso me pega um pouco, sabe? Mas eu acho que falta um terceiro filme, sabia? Porque no Invocação do Mal 2, a gente não entende o porquê a freira quer matar os Warren. Eu acho que vai ter alguma conexão entre o personagem da Irene e da Lorraine. Por isso que tem elas duas. Talvez numa Freira 3 haja essa conexão. Seja ali um interfilme entre a Freira 2 e a Invocação do Mal 2. Pra gente poder entender por que a Freira quer os Warren e o que a Thaísa tem a ver com a Lorraine, porque elas têm o mesmo poder de mediunidade. Precisa dessa relação. Pode falar. Não, eu ia falar que eu acho a premissa muito legal da construção do mal lá dessa história. Né? Isso é legal mesmo. Que é um portal dentro de uma abadia que tem que ser selado, as pessoas têm que ficar rezando pra não liberar. Eu acho esse negócio, essa parte mais lúdica assim, eu acho da hora, sabe? Muito bem construída, né? Dá uma história de RPG muito legal, sabe? Sim. Nossa, é verdade, hein? Eu gosto bastante porque o filme ele me dá um medinho, assim. Todos os filmes me pegam num medo que eu... Sabe quando você fala, puta, eu tenho medo disso, sabe? Mas eu tinha esquecido que eu tenho medo disso, assim. Que é aquele lance de sonzinho, de sininho, aquele som que não para nunca e você tem que ir até ele pra parar, sabe? Então ele vai aumentando conforme você vai chegando cada vez mais perto. Porque tem medo de freira também. Mano, sim! Cara, eu tenho medo de freira? Vocês acreditam? Eu tenho fobia de freira, eu não consigo. Isso eu nunca tinha visto. Freira vestida de pretinho, tudo tal, sabe? Não freira, porque aqui em Pinda tem umas freiras, né? Um hábito, isso. Porque tem umas freiras, né, que elas usam saia cinza e uma camisa social e tudo, né? E usam um negócio no véu na cabeça também, mas é mais de boa. Agora, freira de preto, eu tenho muito medo. Faz muito tempo que eu não vejo. E é engraçado que a sua irmã ia estudar pra ser freira. Minha irmã ia estudar pra ser freira. Eles foram num convento, eu não fui. Que foram ver um convento e tal, eu não fui, cara. Eu não fui, que eu falei, não, eu não vou. Porque ela foi num convento de enclausuradas mesmo, sabe? Então é bem diferente. Eu tenho muito medo de freira. E pra mim, essas cenas, assim, elas são muito amedrontadoras, sabe? Tem uma cena, inclusive, nesse filme, que o Maurice, ele tá dentro de um salão, né? E tem todas as freiras lá com um saco na cabeça, com sangue e tudo. E aí algumas começam a fazer uns barulhinhos, então ele quer ver quem é quem. E, tipo, entre elas tá a Irene também. Então ele não pode atirar, não pode fazer nada contra nenhuma delas, porque ele não sabe quem é quem. Então, cara, essa cena pra mim é tão assustadora. Não por elas serem freiras, né? Mas elas são tão assustadoras, assim, mas tão assustadoras. Esse filme pra mim é bem assustador, sabe? Eu gostei bastante dele. Eu gostei da ambientação e tudo. Tem até uma curiosidade aqui que eu tava lendo sobre, que esse filme, né? Ele tem muito tecido preto usado, né? E isso fez com que a fábrica de tecido ela não tivesse mais tanto material para estoque para fornecer para a produção do filme. Então eles pegaram tecido da Romênia mesmo, né? Da cidade lá que eles fizeram. Então é uma curiosidade aí sobre o filme, né? Mas esse filme para mim é um dos melhores. Eu me surpreendi bastante que eu não tinha assistido a Freira ainda. Assisti para esse podcast, né? Para gravar aqui. E foi uma surpresa muito boa. Eu fiquei até chateada assim de não ter assistido antes, né? Porque muita gente próxima a gente assistiu, foi no cinema e tal. E eu falei, não vou não, porque deve ser chato. Deve ser muito jumpscare. E rola jumpscare, mas não é aquela coisa que te faz levar susto. Isso é verdade. A ambientação é um negócio importante, não incomoda. Né?
Não incomoda. Dá aquele sustinho, né? Mas eu teria susto se eu tivesse no ambiente também. Então é um susto real, assim. Não é aquela coisa chata e gratuita. Tem uma coisa que me incomoda muito nesse filme, que é o assim, apesar de eu gostar de ver o personagem do Maurice ali, do personagem do Maurice com a Irene. Cara, ele parece que vai devorar ela a qualquer momento, cara. É muito incomodativo. Isso me incomoda muito também, velho. Eu acho que o roteiro se perde muito em alguns diálogos. Não precisava, né, tá ligado? Que não precisava, sabe? Realmente. Parece um cachorro no cio, né, velho? Verdade. Mas o que me pega um pouco desse filme, e eu não gosto de jeito nenhum, foi a resolução da luta final, cara. Que é exatamente a cena quando a Irene cospe na cara da Flea. Eu acho aquilo. Sim. Eu achei muito ruim, sabe? Muito ruim aquilo. Ai, sério, gente, eu achei tão bonito. Eu achei muito ruim, cara. Eu não gosto também. Ela só, cuspiu todo o sangue de Jesus que tinha sobrado. Pronto, né? Agora não tem mais. Não tem mais como tirar a vala de nenhum lugar. Aí me tirou um pouco, tá ligado? Tipo, eu tava achando legal o confronto lá, tipo, a parte que ela pega o Maurice e possessa o Maurice, né? Naquela parte da cobra, eu acho muito legal aquilo, sabe? Muito legal. Mas aí depois me tirou um pouco, sabe? Fiquei, não, eu não acredito que ela cuspiu na cara da freira, velho. Que desrespeito, né? Então. Cara, e sabe o que é engraçado? Se você for ver, isso não é tão gratuito. O Maurice fala sempre que as pessoas cospem pra espantar o mal. O filme inteiro ele fala. É verdade, tem isso. Então não é tão gratuito assim, né? Mas é legal, achei. O cuspe dela é poderoso, porque tem o sangue de Jesus. Não, e ela engoliu uma gota do bagulho. É verdade, né? Mas bem, a gente já percebe que já ficou bem mais discutível, né? O quanto gostamos ou não do filme. A Freira, eu lembro que muita gente não gostou, teve gente que gostou, mas o sucesso dela foi inegável, né? Foi um filme que deu muita bilheteria, assim como tinha acontecido. Então, nada mais justo do que continuar, né? Então a gente vai pra um filme que, na verdade, assim, é engraçado. Inicialmente, esse filme não ia ser não era pensado como um filme do Invocaverso, né? Do universo de Invocação do Mal. Só que o pessoal acabou agregando ali por algumas coisas, né? Annabelle, algumas citações, algumas ideias que o colocaram como um filme do Invocaverso. Eu tô falando do filme de 2019 chamado A Maldição da Chorona. Ele só tá por causa do padre da Annabelle, cara. Exatamente. Porque o próprio Peter Safran, que é esse produtor dos filmes anteriores, ele falou que esse filme, inicialmente, era um filme... Ele não produz esse filme, então é um filme que, teoricamente, não seria um filme do Invocaverso, porque ele não produz, o James Wan também não produz o filme. Então, ele acabou sendo do Invocaverso mais por uma coisa popular e das pessoas que relacionaram e logicamente, pra poder tem esse vender, ponto, né? Que colocaram pra poder vender o filme, do que de fato uma coisa pensada. E a gente, quando vai assistir, percebe que ele é um pouco diferente, né? Pra não dizer... Porque ele é totalmente horroroso. Bem abaixo da qualidade que a gente tá acostumado, né? O Maldição da Chorona é um filme que tem de orçamento de 9 milhões de dólares e fez ali seus 123 milhões de dólares. Então, assim, se pagou muito tranquilamente, assim, pra um filme de 9 milhões de dólares que faz mais de 100, tá bom demais, né? E mais uma coisa interessante desse filme é que eles trazem pra direção o Michael Chaves, que é um cara que, aí sim, vai ser muito importante pra franquia Invocaverso. Não sei se importante na qualidade, mas importante na produção, de fato, né? Que é um cara que vai dirigir outros filmes posteriormente, né? E o Everton já adiantou a opinião dele sobre o filme. Eu quero saber de vocês também. O que vocês acham de A Maldição da Chorona? Eu achei o pior. Assim, ele não é tão ruim, mas eu achei o pior porque eu achei ele muito genérico. E ele tem a parada que eu comentei também, tipo de, cara, 2019, e você pega, tudo bem que é ambientado no México, tudo mais, ambientado não, né? É uma lenda mexicana, né, e tal. Precisa de protagonistas latinos, mas você pega todos os atores latinos com cara de latino. Porque você não pega uma pessoa que não tem cara de latino pra ser um latino. É só você dizer que ele é um latino. Não digo pegar um norte-americano. Pega um mexicano que não tem aquela cara de estereótipo de mexicano. Porque, cara, todo mundo ali tem estereótipo de mexicano. Parece que você... Sei lá, cara. Isso eu achei que me soa meio preconceituoso, sabe? Tipo, mostrar assim, esse povo aqui é diferente da gente.
E aí, tipo, sabe, me soa desse jeito. Então, não gostei. E eu achei ele bem arrastado, cara. Bem arrastado. Eu achei ele um pouquinho arrastado também. Mas o que eu acho interessante desse filme é porque eu não lembro em qual, eu não lembro em qual filme da franquia que... eu acho que é no Annabelle 3, então a gente vai falar ainda, né? Que ele conta também o motivo da existência do vestido de noiva, né? Não deve ser também do Annabelle? Acho que a noiva não é a mesma noiva, né? Eu não sei, mas aí, tipo, meio que faz esse ponto, assim, também, sabe? Eu não sei. Eu achei interessante por conta disso, sabe? Eu acho que é uma opção diferente, eu acho que é. Ah, tá, entendi. Até porque a noiva de lá do filme, ela usa uma faca, né? E ali ela só chora e fica com as crianças. E os ali, Warren né? não estão no filme, no caso, né? Verdade, é verdade. Mas eu achei interessante o filme, assim. Ele tem uns alívios cômicos, né? Principalmente quando o ex-padre, ele aparece, né? Sempre quando ele faz... Quando ele fica zoando, né? Porque ele faz aquela experiência com o ovo, que ele mexe lá e sai sangue podre e tudo. E aí ela fala, eu já vi isso na TV. E aí, de repente, os 3 ovos começam a rodar, e explode, aí ele... Tadá, né? E aí, no final da possessão também, no final de tudo, ele chega e também faz esse tadá no final, então meio que rola esse alívio cômico, assim, sabe? Eu achei ele um pouco apreensivo, mas eu também não sei se é porque eu tava assistindo todos os filmes da franquia de uma vez, assim, pá, então ele já entrou na lista de medinhos também, sabe? E aí, pra mim, E é engraçado porque, assim, eu não tenho medo de noiva, né? Mas freira é maior, assim. Mas, tipo, tem uma outra questão que... Não sei se vocês já foram lá pra Basílica de Aparecida. E aí tem uma sala lá, que é a Sala dos Milagres, né? E aí o povo leva umas peças de roupa, umas coisas assim. Mano, quando eu fui uma vez, quando eu era pequena, tinha um vestido de noiva pendurado lá. E ele ficava flutuando, né? Porque ficava pendurado. Eu tinha muito medo daquilo também. Então isso me lembra muito essas histórias, assim, sabe? E pra mim, essas lendas latinas, elas são bem assustadoras, sabe? Quando ele conta, né? Quando o padre conta que as crianças, elas têm que ficar quietinhas, têm que se comportar, porque senão a chorona vem pra pegar, né? E aí, fiz até uma riminha. E aí... E aí eu tenho muito medo dessas lendas latinas, né? Aqui no Brasil a gente tem o Homem do Saco, né? Que pega as criancinhas, que foi na época que tinha muito sequestro de criança aqui no Brasil, né? Então eu me pega muito, assim, a questão da lenda, né? O filme realmente ele é bem arrastadinho mesmo. Eu me pega um pouco assim que por exemplo, a lenda original, eu acho ela é mais interessante. Ela tem a mesma premissa, né? Mas no filme é muito deixado assim, ela tinha ciúme do cara, o cara tinha ciúme dela. Ela tinha ciúme do cara e por isso que ela matou os filhos, né? Na lenda original, ela é uma nativa e o cara é um colonizador, né? Colonizador, é verdade. Então, se você quiser conhecer melhor, tem um outro filme que saiu no mesmo ano que chama A Chorona, que ele conta essa história. Sim. Ele fala do massacre que teve também do povo, né? É um filme de tribunal que tem uns toquezinhos de terror. É muito bom esse filme. É muito bom esse filme. Inclusive, a gente assistiu antes, né? Bem antes. Porque ele tava no Oscar, né? Na lista do Oscar 2019. Sim. Mas o filme em si, cara, eu achei ele ruim. Tipo, como um filme, eu acho a história não me pega muito. Eu não me importei com os personagens. Isso é um ponto que eu acho muito negativo quando tô assistindo um filme de terror. Muito pelas atuações. Eu acho a atuação, principalmente das crianças, comparado com os outros filmes, as crianças são muito ruins, velho. É verdade. Isso é verdade mesmo. Tem uma hora que o menino, ele coloca o dedo na ferida dele e eu falei pro Fábio, cara, ele tá fazendo uma cara de ódio, ele não tá fazendo uma cara de dor, sabe? Parece que ele tá com raiva, ódio extremo. E outra, direção, ainda mais de criança, tem muito do diretor mesmo, né? E o Michael Chaves, ele era estreante, né? Sim. É o primeiro longa dele, né? Ele é um cara que é legal ver a entrevista dele, que ele falou que, ele foi assistir no cinema, o Invocação de 2013, é um cara que trabalhava com audiovisual ali, mas tinha pretensões, mas não era um diretor, não tinha um filme ainda. E ele fez um curta que gostaram muito e trouxeram ele pra fazer esse filme, né? Então é um cara que já gostava muito do universo, é um cara que queria trabalhar no universo, né? E, é uma estreia dele dentro de uma coisa que é muito, muito bem configurada já e que tem muita gente que gosta, né?
Sim. E tem, assim, o que não dá pra negar no filme é que ele também é um filme bonito. Tem a cena da morte das crianças. Cara, é um quadro belíssimo, né? Ele é bem fotografado em muitas cenas. A cena inicial da menina pisando na poça, que também é uma cena sem corte. Cara, ele é bonito. Ele é bonito, mas... Vem muito do Michael Chaves ele querer emular o James Wan. Sim, bastante. Que a gente vai ver depois nos outros filmes, né? Também, mais ainda, né? Aquele ponto do cara não tem a sua característica ainda, né? Ele tá... Pô, o primeiro filme do cara, né? Não é todo mundo que faz alguma marca registrada ali no começo. Você tá fazendo o primeiro filme dentro de uma coisa que é muito grande. Então, a tendência é que você emule uma coisa que é influência pra ele, que é o próprio James Wan, o próprio universo ali, né? Provavelmente até uma exigência da Warner, né? E eu acho que quando você vê o filme, você sente isso. Eu sinto, puta, o cara tá querendo só emular alguma coisa, mas não tá conseguindo. Me soa meio genérico, clichê mesmo, né? Não que os outros... Porque o clichê, ele existe... E ele é muito funcional pra muita coisa. Mas quando não funciona também, você percebe nitidamente que o negócio não vai. E aqui eu fico com aquela sensação de que você tenta emular muita coisa, aí você acaba não construindo direito a sua história, contando a própria história da maldição, forçando uma conexão ali que talvez não fosse interessante pro universo. E é um filme assim que eu não gosto, literalmente. Assim, não gostei desse filme. Tanto que dos filmes que a gente vai falar aqui, tirando a Freira 2, que é o mais recente, eu não consegui ver, é um que eu não reassisti. Os outros teve uns que eu reassisti. O Chorona eu já tinha visto e não quis reassistir porque o tempo é precioso nessa vida, meus amigos. Sim. Mas eu vou falar pra você que no Freira 2, o Michael Chaves ele já começa a dar as caras do estilo dele, cara. A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas você percebe que o tom do universo, se continuar na mão dele, vai ficar diferente. Isso é legal. Isso eu percebo também em outro filme que ele vai dirigir aqui, que eu já acho bem melhor que A Maldição da Chorona. Vamos continuar? Bora. 2019... Engraçado, né? Em 2019 é linda A Maldição da Chorona, tanto que você pode pensar que nem seria um Invocaverso, né? Na origem do filme, porque em 2019 saem 2 filmes do Invocaverso, né? A Chorona e sai também Annabelle 3. Nossa, com distância de abril, mais de 2 meses, né? Mesmo. O que é bizarro, né? Mas enfim. Annabelle 3 tem um orçamento de $30 milhões e uma bilheteria de 231 milhões, assim. Fez uma boa grana também. A direção é do Gary Dauberman, que é um cara que vem escrevendo os outros filmes de Annabelle. Mas nesse aqui ele assume não só o roteiro, como a direção também do filme. E aí, vocês gostam de Annabelle 3? Será que ele tinha que ficar só no roteiro? Então, esse é o ponto. Vamos descobrir. Eu acho o filme horroroso também. Eu também acho horroroso, cara. Esse filme foi o único que eu dormi no meio. Nossa, você dormiu gostoso. Dormi gostoso. E eu nem me importei de voltar e falar assim, vou voltar pra assistir o resto. Não, eu falei, foda-se. Apesar de eu não ter achado ele pior do que a Chorona. Mas sim. Eu achei... Cara, porque assim, o Annabelle 1 e o 2, eles têm um tom que esse filme não tem, eu acho, né? Ele parece que é meter uma coisa meio Goosebumps, tá ligado? Exatamente, foi o que eu pensei quando eu vi esse filme. Cara, eu acho que esse filme, ele assim, eu gostei bastante dele, mas o problema é que, assim, eu gostei dele do meio pro final. Só que o problema é que esse começo, né, da babá, junto com a menina, com a filha dos Warrens e tudo... tem aquela amiga dela que quer porque quer ver a casa dos Warrens. Eu fico assim, cara, talvez eles quisessem abordar muito essa curiosidade, né? Porque, querendo ou não, eles moram numa casa que tem uma vizinhança, né? Então é óbvio que essa vizinhança pode ter uma curiosidade. É interessante eles abordarem isso, mas eu acho que eles abordaram de uma forma... Eu não sei como abordar também, né? Então eu tô criticando sem poder dar uma solução, que eu não sei como. Mas eu acho que eles abordaram muito de uma forma, sei lá, meio pobre, sabe? Essa questão de, quero ver, sabe? E você deixa a pessoa que tá querendo super ver essa sala amaldiçoada, que tem todos os elementos, né? Os artefatos amaldiçoados ali, sozinha na sua casa. Então é meio que tá tudo ali certinho pra acontecer, sabe? Eu não gostei, eu acho que foi muito pobre, não teve um desafio, assim, sabe? Não foi desafiador como os outros, né? Que tinham um caso pra eles solucionarem e tudo. Então, pra mim é um roteiro muito pobre, assim. É isso que me pega um pouco do filme, que parece que são todos aqueles casos que não dá pra fazer um filme.
Então vamos juntar tudo deles aqui nesse filme? Sim. Botar uma pontinha de cada coisa, de cada assombração, e é isso, sabe? Sim, exatamente. Cara, a aparição do lobisomem é uma vergonha alheia, velho. Aquele negócio é bizarro. É tipo assim, não é possível que no primeiro corte dos filmes eles viram essas cenas e acharam que tava legal. Porque destoa assim muito do universo. Muito. E destoa muito mesmo porque no primeiro filme do Invocação do Mal, o Ed, ele fala pro cara que não existe vampiro. Então, se não existe vampiro, não existe lobisomem, né, cara? Não é uma parada que eles devem abordar. O ponto... E depois eu fui ler, acho que eu escutei até um podcast sobre os Warren, e existe um caso que eles estudaram sobre lobisomens. Então, existe uma referência deles sobre o lobisomem. Porque eu fiquei pensando, falei, caralho, que lobisomem aleatório, né? Não é possível, do nada. Existe uma coisa que eles estudaram, que eles tiveram um caso ali, e então eles colocaram meio como um easter egg ali pra quem conhece mais a história dos Warren mesmo. Mas no próprio universo cinematográfico, que é o que a gente acompanha, ficou meio bizarro, né? E outra coisa, quando você vai fazer um filme só com jovem, nada contra os jovens, mas um pouco contra. Você tem que tomar cuidado pra não ser idiota, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. E a menina que quer ver, que tem a coisa de do pai ter perdido o pai no acidente, a culpa, tudo mais, ela vai funcionando ali até um certo ponto, mas depois ela passa do nível, tipo assim, estou realmente triste, pro nível da burrice. Eu acho que você perde esse liminar, né? Escolhas, talvez não foi a melhor escolha para escolhas totalmente idiotas, né? Exatamente. Tem uma hora que eu acho que eu falo, não é possível, tá tudo bem. Aí eu acho que já tá forçando um pouco a capacidade dela de raciocinar o que ela deveria ou não fazer, né? E assim, com aquela idade ela já saberia o que fazer ou não, né, gente? Tipo, ela não é uma criança, né? Eu acho que uma saída boa, talvez, fosse trabalhar melhor aquela personagem como uma super fã deles, e que sabe que eles que lá ela poderia ter contato com o pai dela. E aí, tipo, ela, sei lá, o filme se ambientar em volta daquela menina, e aí, né, tipo, porque o filme, cara, eu acho que o filme nem é da Annabelle. Aquilo pra mim é um piloto de série. Sim. É verdade. Vai ser muito, cara. Porque vai ter, né? Vai ter série dos Warren, né? E aí eles estão plantando tudo que pode aparecer na série, né? É, verdade. Mas eu acho que... Anunciaram antes da pandemia. Antes da pandemia não, antes das greves, né? Então não sei se pode ter ido pro caralho esse projeto. Mas assim, a tendência é que tenha, né? Porque é uma franquia que dá muita grana. É verdade. Mas eu achei bem pobre mesmo essa questão deles quererem pincelar todos os artefatos lá, e com essa forma eu acho realmente, né, que o Dauberman ele deveria continuar com o roteiro, porque com o roteiro ele é muito bom na parte de direção mesmo. Eu acho que ele perdeu um pouquinho a mão ali, né? Poderia ter trocado, né, o James Wan não ficar no roteiro também, né? Tipo, deixa o James Wan na direção e vamos trocar aí. Mas o que eu fiquei mais chateado no filme foi mostrar a parada da armadura e não dar nada. Tipo assim, só mostrou a armadura, mostrou os gritos. A armadura vira só, tá ligado? Não mostrou um olho dentro da armadura, né? E aquela armadura é tão emblemática quando mostra, todas as vezes que mostra o escritório dele cheio das paradas, e aí você fala, cara, o que será que é essa armadura, mano? Pô, é verdade. Uma armadura, velho. E aí você vê que, mano... A parte do filme que eu fiquei bem mais assustada, assim, é a parte das moedinhas. Quando a menina, ela começa a ver as moedinhas lá, né? A amiga dela, da babá, ela começa a ver as moedinhas, que ela tá flutuando, assim, no ar, né? E ela vai e as moedinhas caem. E volta, as moedinhas flutuando no ar, elas vão caindo, assim, até ela chegar no local que ela precisa chegar. Mas, assim, tem umas cenas assustadoras, mas ao mesmo tempo eu acho que o roteiro, de maneira geral, ele não é bom. Ele não é bom mesmo. Ele parecia até um começo de franquia que você sabe que não vai dar bom, sabe? Que você não quer mais assistir. Genérico. Então, sabendo que o Invocaverso, ele é interessante, eu continuaria assistindo os outros filmes, né, que forem lançando, a série, inclusive. Mas se esse fosse o primeiro filme, talvez ele não me pegasse muito, porque não foi muito bom, não. E tem o demôniozão na cara nesse filme, né? Ele tá ali, presente, completo, você vê ali, então...
Ele usa até o poder dele de sugar a unha, não tem nem assim, tipo... Por isso que a gente, zero, né? A coisa jovem mesmo, sei lá. Então, falando do Nosy Bumps parece muito mesmo. A premissa inicial, que é o Ed e a Lorraine vão sair, depois eles voltam, tá ligado? Vai sair? Vão ficar um tempo fora, aí no final eles aparecem de novo, que pena, aconteceu isso, né? Então, e ela dá um exemplo lá que, eu também já fiz coisas estranhas quando era mais jovem, eu fugi com meu namorado, fiquei 3 dias fora, aí a menina até dá um negócio na cabeça dela, tipo, cara, eu soltei espírito, sabe? Tipo, não tem como você... E aí fica aquela coisa de, verdade. Gente, que coisa... Nossa, gente... When the world fica muito... Cara, é muito isso, assim, ruim, sabe? Parece, porque assim, eu gosto muito de Stranger Things, né? Mas ficou parecendo Stranger Things do mal, sabe? Tipo, terrorzão, assim. E é meio tosco, sabe? Um monte de criançada lá descobrindo monstros e tendo que matar vampiro. Ficou um filme de aventura. E ficou a cara de que, tipo assim, os 2 primeiros Annabelle fizeram uma grana, você precisava inchar mais o universo, então vamos fazer um Annabelle 3, porque é uma franquia consolidada, Annabelle vai chamar público, então vamos fazer aqui esse filme aqui, que, bom, agora literalmente eu não sei como faria um Annabelle novo, eu não vejo mais de onde tirar a coisa pra Annabelle, mas enfim, os caras podem dar um jeito, né? Verdade. Continuando, a gente tem... 2020 não tem nada do Invocaverso, sai em 2021 Invocação do Mal 3. Então, pra você ver, se tem um gap de... 2016 saiu Invocação do Mal 2, só vai sair em 2021 Invocação do Mal 3. Então você teve a franquia, né, o Invocaverso, né, o universo de Invocação do Mal, sendo muito bem construído com outros filmes, né? Então você teve uma expansão ali, um tempo grande de expansão pra depois voltar com o seu título original, né? O Invocação do Mal 3, ele tem um orçamento de 39 milhões de dólares, ele faturou cerca de 206 milhões de dólares. Pros padrões deles, o filme não foi tão bem assim, né? Acho que com certeza eles esperaram. 2021 foi ali, muita gente ainda não ia no cinema. Eu, particularmente, foi um dos primeiros filmes que eu vi quando eu voltei ao cinema, a frequentar o cinema. Um dos primeiros, assim, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro. Talvez tenha sido Invocação do Mal 3, talvez tenha sido, mas eu vi no cinema, bem nessa época, o cinema bem mais vazio e tudo mais. E ele foi o lançamento conjunto, né? Foi por isso que eu e a Cal a gente assistiu no Pipichu, cara. Que ele saiu no streaming conjunto, né? É verdade. E aí a gente acabou assistindo assim, porque naquela época a gente pegou Covid 2 vezes, né? mesmo, cara, a gente se trancafiou em casa praticamente a pandemia inteira. E a gente pegou Covid 2 vezes e uma das vezes quase que eu fui pro saco. Então, caraca, Fabião. Então foi tenso, velho. Tenso mesmo. E aí a gente falou, cara, não vamos sair pra nada. O primeiro filme que a gente foi assistir depois da pandemia, depois no que ainda tava no meio, ainda foi o Batman, né? The Batman. E a gente depois voltou a sair. A gente voltou a sair no começo do ano passado. É verdade, rua, né? É verdade. Fui num café. Foi. E como a gente tinha falado do Michael Chaves, né? Do Chorona. E ele volta. Deram mais uma chance pro rapaz, ele volta pra dirigir Invocação do Mal 3. E, assim, pra mim é nítido, assim, uma evolução do que ele vai fazer ali. E um filme que eu particularmente gostei mais quando eu reassisti. Eu vi ele no cinema uma vez e eu reassisti ele pro podcast, eu gostei mais na reassistida do que eu tinha gostado quando assisti no cinema. O que vocês acham de Invocação do Mal 3? Não, eu só apontar que o que me pega um pouco desse filme é o nome desse filme em português aqui no Brasil, né? A tradução que fizeram, né? Que é Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Né? Porque, tipo, parece que é uma ordem, uma instituição, uma seita, né? Mas na verdade é a ordem que é de ordenar, né? Ele está mandando fazer isso, né? E aí, tipo, cara, por que não deixaram o nome original, né, cara? Que o demônio me mandou fazer isso, alguma coisa assim, tá ligado? Porque fica muito dúbio. Eu fiquei assim, caramba, mas quando é que vai aparecer a seita aí, tá ligado? Verdade. Parece que é uma conferência de demônios, né? E o ponto também, assim, é que ele vai contar a história de um assassinato, um rapaz que comete um assassinato e ele é uma história muito emblemática até pra esses
coisas do insólito, do sobrenatural, e pro próprio Warren, querendo ou não, pra justiça norte-americana, né? Que é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alegou uma possessão demoníaca na sua defesa. E então você tem essa coisa do tribunal também, dessa coisa de relato histórico mesmo. O que é o que vocês acham do filme? Que pega um pouco do filme, que é... Eles não deixam brecha pra isso, né? Pra, tipo, pode ser ou não. Não, é de fato o cramunhão desde o começo, porque faz parte da história de toda a franquia, né? O mal existe e tá lá, né? Isso é decorrente da própria história, né? E quando eu assisti, eu gostei do filme. Não acho ele tão bom quanto os dois primeiros, mas eu acho que funciona também. Acho que ele segue um bom ritmo, já tem aquela questão dos personagens já estão mais velhos também. Eu acho que dá... O que me pega um pouco nesse aí é os poderes da Lorraine, que pra mim... ela tá full power nesse filme. Tá overpower, né? Tá. E eu queria que fosse mais um filme de... como é que fala? De tribunal, cara. Eles usam muito pouco a parte do tribunal. A Cal, acho que ela tá com dificuldade de lembrar, né? Mas a gente assistiu o filme, né? Eu lembro. Eu tava vendo umas cenas aqui. Então, eu tava vendo umas cenas aqui, umas imagens, assim. E eu lembro de ter assistido o filme mesmo por conta disso. Até pela chegada do menino logo no começo, eu acho, né? Que ele tá... Oi? Tem um exorcismo de um menininho. A cena inicial... eu lembro do cara que ele mata alguém, que ele tá todo pálido, assim, e o policial encontra ele e ele fala, eu acho que eu machuquei alguém, eu acho que eu matei alguém, tudo. Andando na rua, não é? Isso, eu lembro dessa cena, eu falo, cara, eu lembro dessa cena, mas eu não tô lembrada do filme, então podem conversar aí que eu tô... Você vai lembrar. Esse filme, pra mim, a cena de abertura do exorcismo dele, eu acho ele muito foda, talvez, assim, tirando a do primeiro filme, a parte final ali do grande exorcismo, eu acho uma das melhores, assim, na parte de exorcismo mesmo, né? Porque ela é bem montada. Ali acho que o Chaves, ele conseguiu pegar a coisa menos... vou emular, mas ele consegue montar de uma maneira menos na cara, sabe? Então o negócio funciona melhor. Parece que o James Wan dirigiu a primeira cena. A cena do exorcismo, assim, é muito ele, mas de uma maneira mostrar boa. A câmera por cima, essas coisas. De uma maneira bem feita. Tem umas resoluções ali que são legais, assim. Eu gosto dessa parte. Dá pra ver que tem um ponto ali. E depois, posteriormente, ele vai emulando sustos, aí ele dá uma forçada aqui e ali, mas mesmo assim, funciona. Um ponto que o Everton levantou também, que eu acho que me pega um pouco nesse filme, os poderes, entre aspas, né? Obviamente, não sei se são poderes, mas dádivas da Lorraine que aqui no filme elas são muito exacerbadas, né? Nesse filme ela tá assim, ela consegue detectar tudo, perceber tudo e vai que vai, né? Cara, esse filme dá uma exagerada mesmo. E assim, eu gostaria de reassistir o filme, que a gente não conseguiu, não deu tempo mesmo. Mas eu vou, mesmo a gente gravando hoje e tal, eu quero reassistir o filme para lembrar, porque ele não me marcou muito, tirando a cena inicial, tirando também o momento que o Ed, ele tá morrendo ele tem problema no coração, né? Sim. E aí ele tá... O que me lembra é que tem uma cena no primeiro filme, no primeiro filme de Invocação do Mal, que a Lorraine dá um negocinho pra ele, onde tem a foto, né, dele, da menina e um lugar vazio. E isso é usado nesse filme, que ele guarda o remedinho lá do coração dele dentro desse negócio, né? Então, eu acho que é legal isso, essa conexão que ele faz. Ele tem muitas ceninhas assim, né, tipo... tem uma cena que eu acho muito boa, que é a do necrotério, quando tem aquele espírito lá que é gigante, sabe? Eu acho bem assustador a maneira que é montada aquela cena do necrotério. Eu lembro de alguma coisa dessa cena, mas ela realmente... Pra você ver, cara, esse filme ele realmente não me marcou muito, porque eu tô tentando lembrar um ponto diferente desse filme eles estão enfrentando alguém real, não é uma entidade em si. Dessa vez você tem alguma pessoa que é responsável por trazer o mal pra eles, né? Que tá tentando atingir diretamente. Atingir o moleque, depois tá tentando atingir o Ed. Que então também você tem overpower, né? Porra! Ela é uma super ocultista, né? E também isso não fica muito bem explicado, né? Mas tem essa diferenciação também, né? Porque o mal não é só o mal residente da mansão assombrada, da casa assombrada, de um objeto, mas sim de uma pessoa que convoca
para fazer o mal, né? Que uma pessoa que usa o mal para conseguir alguma coisa. Então tem esse ponto também que é interessante pra esse filme. Assim, eu gosto do ritmo do filme. Eu acho que, assim, eu reassisti, como eu falei, eu gostei mais na reassistida. Achei que é um filme que ele não tá nem perto dos primeiros Invocação do Mal, né? Do 1 e do 2. Mas eu também não acho ele uma coisa, assim, horrível. Muito longe disso. Ele ali, como eu falei, né? Que a partir do A Freira, o negócio começa a piorar um pouco ali. Dessa leva final aqui, pelo menos até onde eu assisti, quando eu assisti A Freira 2, é o filme que eu mais gosto. O interessante de vocês até lançarem esse podcast agora, por esses tempos, é que a Netflix lançou um documentário essa semana sobre esse caso, né? Sim. Sobre o caso do que tem até um nome parecido, né? É verdade, eu vi alguma coisa disso. O filme 2, ele é o caso de espírito, né, mais bem documentado de todos os tempos e tudo mais. E nesse 3 agora é um caso que foi utilizado na corte dos Estados Unidos, né, que é uma parada, cara, inimaginável aquilo, né. E agora a Netflix lançar mostrando o lado que eu acho que o filme deveria mostrar, né. Eu não vi ainda o documentário, mas pelo que eu andei lendo sobre, né, ele mostra todo o porquê, parece que até mostra o exorcismo também. E eu acho que o filme deveria ter feito isso, cara. Ele acabou indo para um lado muito Warren, né, do universo da história, né? Acho que se você pensar no todo da franquia, né? Aqui já tá num nível muito menos real e mais fantasioso da coisa de criar o universo, né? Então, sim. Seria legal, mas seria, assim, uma coisa que ninguém tava esperando. Se eles fossem pra um ponto mais realista e também dúbio, né? De você deixar o espectador entender o que ele quiser entender, né? Sim, quando eu tava lendo sobre o filme, assim, na época que lançou, eu tava na expectativa de que fosse tipo o Exorcismo de Emily Rose, saca? Que é um filme que te deixa naquela dúvida, será? Né? E eu fiquei um pouquinho decepcionado por conta disso. Mas não é um filme ruim, é um filme bom. E bem, pra finalizar, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu não assisti. A gente teve o lançamento mais recente do Invocaverso, então a gente tá falando do Invocaverso 10 anos, né? No 10º ano do lançamento do Invocação do Mal, a gente tem o lançamento de A Freira 2, filme que teve um orçamento de 38,5 milhões de dólares, e até a gravação desse podcast ele fez mais ou menos 260 milhões de dólares, então o filme tá indo muito bem de bilheteria. A direção é do Michael Chaves de novo, então ele vem nessa dobradinha de Invocaverso, né? Dirigindo os dois filmes. E eu quero que vocês me falem o que vocês acharam de A Freira 2. Eu acho que o interessante é a gente falar até com algumas... poupar um pouco, né? De spoilers, porque o filme é recente, é verdade. Nossa, ainda tá no cinema, né? Ou não? Já saiu do cinema? Tá no cinema ainda. Mas é um filme que eu achei legal. Eu achei melhor do que o primeiro, A Freira. Eu acho que ele tem uma coisa que é diferente dos outros filmes, que é uma pegada mais, digamos assim, de herói e vilão mesmo, sabe? De ter coisas, artefatos, coisas especiais, sabe? Coisas assim, mais de magia mesmo do que tem nos outros filmes. Pelo menos é uma sensação que eu tive vendo. Eu acho que, por direção, acho que o Michael Chaves ele manda bem nesse filme, tá ligado? Eu acho que ele tem umas escolhas muito interessantes. Tem as escolhas visuais do que acontece. Ele é mais violento. É o mais violento da franquia, pelo menos eu achei. Tem duas cenas chocantes, né? É verdade. Mas de ponto geral, eu achei legal até, velho. Eu também achei interessante. E ele realmente é o mais violento, né? Sem spoiler, não vou falar, mas tem a cena de assassinato de um padre, que eu não esperava em ver aquilo, e tem um outro momento também que tem um assassinato que eu também não esperava. Eu achei o filme bem bonito também, sabe? A fotografia dele é muito bonita, a ambientação dele é muito bonita também. Então eu gostei bastante de tudo, assim, sabe? Do roteiro, da direção, da fotografia do filme. É bem interessante e tal. Me deixou com medo, né, também. Cada freira, né? Então aí eu gostei bastante da história dessa Freira 2.
O que eu não gostei muito foi das escolhas que fizeram pra alguns personagens, principalmente da freira que acompanha a Irene. Que eu acho que não fez muito sentido colocar ela lá e eu acho que eles tentam trabalhar uma ideia de questão de fé que pra mim fica meio... não funciona tão bem, sabe? Sim, eu acho que eles quiseram meio que reproduzir o que rolou com a Irene na primeira freira, sabe? No primeiro filme. Sim. Que ela ainda não tinha feito os votos. Votos não, né? Votos, né? Não tinha feito os votos dela e tal. Meio repetido, e aí né? ficou repetido, mas agora, nesse momento, agora ela fazia a vez... Eu fico meio assim de falar, sabe assim? Ficar dando spoiler e tal. Só que eu vou falando, aí vocês cortam, tá bom? Se for spoiler. Mas aí ela fez a vez do padre, né? De não convencer ela a fazer os votos, mas através de ação, né? E mostrar do que a freira era capaz, fez com que ela aceitasse Jesus e fizesse os votos dela lá, né? Então eu achei interessante isso, né? Que daí não precisou de um padre pra isso, assim, sabe? E a freira, ela lidou muito bem com a situação lá. A Irene, no caso, né? Não a freira. A Irene eu acho muito mais legal nesse filme, cara. Também. Eu achei que, assim, diferente do que você comentou de ser um filme de herói, ele realmente tem essa pegada, assim, digo, não que eu concordo, eu concordo com você, mas eu também acho que esse filme ele tem uma pegada muito de folk, aquele folk horror, né? Ele tem muito cara de filme de folk horror, aqueles, como é que é o nome lá? Aquele filme, nossa, esqueci. Da Florence Pugh. O Homem de Palha? Não, é o Midsommar. Midsommar, o Homem de Palha também. Eu achei muito que tem até as cores que lembram, assim, apesar do filme se passar a maior parte à noite, né? Ele lembra isso. Uma cena que eu acho muito boa, mas e não é spoiler, é só uma cena que acontece no filme, assim, e só vou citar, se vocês como viram, né? Que é a cena das revistas na parede. Muito boa. Nossa, muito é verdade. Boa, velho. É muito bonita. Acho que tem no trailer essa cena. Eu acho que deve ter alguma coisa, um pedaço dela, mas ela é muito legal como ela funciona. Porque ela é muito cara de cena de trailer, né? Sim. É verdade. Pra dar o destaque, né? Bem, como eu comentei, eu ainda não assisti a Freira 2, mas em breve assistirei e comento com vocês o que eu achei do filme. Mas bem, passamos, né? Quantos filmes, né? A gente falou pra caramba, né? Muitos filmes. E antes de terminar, né? De fato, ir pro bloco final, eu quero saber de cada um de vocês o filme favorito, né? Desses montes que a gente comentou. Tô pensando aqui. Posso começar? Pode. O meu é o Invocação do Mal 2, com certeza, esse é o meu preferido. Ai, pra mim, é o Invocação do Mal... Vou fazer diferente aqui, você falava Invocação do Mal 1, que pra mim foi interessante também, foi uma boa descoberta, assim. O meu preferido é o Invocação do Mal 1, mas um que chega muito perto é o Annabelle 2, cara. Sim. É verdade. É o Invocação do Mal 1 e Annabelle 2, não é mesmo? Eu tenho um carinho por Invocação do Mal 2, eu confesso, eu gosto de toda a mística que eles criam ali. Mas reassistindo assim, como eu falei, Invocação do Mal primeiro, que começa tudo lá, eu acho ainda o filme muito bom, cara. James Wan ali se consolidando e fazendo o que ele faz de melhor ali, esquece Velozes e Furiosos, esquece Aquaman, faz isso, cara, isso que você sabe fazer, isso que dá certo, faz muito bem, tanto que vai fazer posteriormente lá, que não tem nada a ver aqui com Invocação do Mal, pelo menos a gente acha que não, né? Mas eu não sei, vocês assistiram Maligno de 2021? Assisti, achei uma merda, não gostei. E ele volta pro terror daquela parte, né? Ali, né? No filme. E, sim, cara, eu acho o Invocação do Mal ainda irretocável, muito legal e fica como o meu favorito. Certo, galera? Certo. Muito bem. Agora, ouvinte, comenta com a gente qual é o seu favorito do Invocaverso. Qual filme que te agrada mais ou o que você não gosta. Vamos pro bloco final agora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Vamos começar pelos convidados da casa. Cal, Fábio, o que vocês trazem para nós? Cara, vou recomendar um filme que a gente assistiu no Paramount Plus, que entrou há pouco tempo atrás, que é excelente filme, cara. Eu tipo, não tava muito assim, vou assistir, tá? Não dei muita bola, a gente nem foi no cinema, mas é o Dungeons and Dragons, cara. Que filminho gostoso, velho. Muito legal, muito legal. Muito mesmo, cara. E a gente é fã de RPG, a gente gosta de RPG, eu jogo RPG no videogame, a gente tinha um grupinho de jogar RPG, então a gente vai assistindo o filme e vai vendo ali os acontecimentos, parecendo que o mestre do jogo tá querendo o tempo inteiro ferrar a galera, né? E é muito legal, cara. Boa, muito boa. Eu achei muito divertido esse filme também. Cal? A minha indicação vai ser um livro que eu tô lendo agora. Show. Que o nome do livro é A Influencer. Eu li ele, na verdade, naquela tag de livro. Não é na verdade no tag, né? Foi na Intrínseca. Que são os intrínsecos, né? Naquele pack lá que você recebe. É tipo um clube do livro, né? Clube do livro, isso. Que você recebe os livros antes e tudo, né? Então você recebe os livros com 45 dias antecipados que vão pra livraria e tal. Então provavelmente ele já deve estar nas livrarias, assim, disponível pra leitura. E ele é escrito por um casal, na verdade, né? Que o pseudônimo dos dois pra escrita é Ellery Lloyd. Então é bem interessante, assim, sabe? Esse livro, ele conta a história de uma pessoa que persegue uma influencer e tem aquelas stalkers e tudo, né? Então ela começa a adentrar muito na vida dessa influencer e tal. É um pouco um terror psicológico, assim, mas o livro, ele é bem gostoso de ler, assim, sabe? Eu leio ele todas as vezes pra dormir, essas coisas, aquelas, né? Tipo, muito de boa, mas ele é bem gostosinho de ler, sabe? Assim, então é uma leitura bem boa. Pra indicação desse podcast, eu achei interessante. Show de bola, show. Muito bem. Everton? Cara, mais no clima do Halloween, né? Eu assisti O Exorcista, O Devoto, cara. Nossa, teve coragem. Quero saber da sua opinião. A gente esse também é um foi. ponto. A gente também. Eu acho que ele tá com um hate a mais do que merecia, velho. Esse é um ponto. É assim, se você levar em consideração O Exorcista de 73, beleza. Você pode, comparando os filmes, é bem diferente e tal. Mas ele tem algumas ideias boas, tem ideias ruins, mas, tipo, ele não é todo ruim assim, não, cara. Ele é muito melhor do que muito filme de exorcismo que tem por aí, cara. Uhum. Ele tem umas escolhas muito legais, cara. Principalmente o protagonista, o Leslie Odom Jr., ele manda muito bem nesse filme, cara. Sim. E eu vi bastante hate em cima dele também. Nossa, eu vi, achando assim, que ele é péssimo ator e tudo mais. Ele não é não, cara. Ele manda bem, cara. Ele é muito bom. O hate desse filme, ele foi muito grande, assim. Eu ia assistir de qualquer jeito, assim, então tô esperando sair. Assim. Então já está disponível na locadora mais próxima ou não? Ainda se for no cinema? Eu não sei, Eu fui no cinema. O meu foi no cinema também. O meu foi no cinema também. Então acho que é cinema ainda, né? Então eu vou esperar um pouquinho. Mas eu irei assistir, assim, mas realmente o hate tá grande. O que eu vou recomendar, essa semana, além de ver os filmes em Invocaverso, né, vendo outras coisas pras pautas, assim, isso é um mal, né? Vocês sabem, vocês gravam também, vocês pensam nas pautas, você só assiste as coisas pras pautas, né? Aí você tem que ficar tentando. Quando tem um tempo, tenta ver alguma coisa nova, algum tempo ali, eu não consegui ver muita coisa nova, além das coisas que eu acompanho semanalmente, ou que a gente já gravou o podcast. Mas teve uma série que eu tava interessado em assistir, porque eu fiquei curioso em saber como ia funcionar, e saiu recentemente no HBO Max, que é a série do Twisted Metal, que é uma série no HBO Max? Começou a sair, todo domingo tá saindo. Essa série já tá completa, que é uma série do Peacock, que foi lançada em julho, que é um Peacock, é um serviço da ABC Universal, que não tem aqui no Brasil, e tá saindo pela HBO Max todo domingo um episódio novo do Twisted Metal, que é uma série baseada num universo de games que é muito conhecido, de carros ali, daquela batalha, daquela coisa, e todo mundo vai pensando como vão adaptar isso, né? Eles adaptaram o Anthony Mackie, é o protagonista da série. É uma série de comédia, assim, bem gostosinha, bem série B, bem baixo orçamento. Me lembrou Ash vs Evil
Dead, que aliás o Fábio gravou com a gente lá no antigo podcast. Sim. E é verdade. a gente gravou sobre Ash vs Evil Dead. Então lembra um pouco a tosqueira. Então tem um universo pós-apocalíptico ali. O Anthony Mack é um entregador que vai passando de cidade em cidade. E nesse meio do caminho, o mundo é tudo cagado. Então tem os policiais, tem os mercenários, tem um monte de coisa acontecendo. E, cara, o primeiro episódio que eu assisti eu achei engraçado, achei aquele tosco que vale a pena. E é uma série de comédia também, isso me animou, que é tipo 25 minutos o episódio. Então ele passa gostosinho, assim, né? Uma ação, assim, legal. Então é uma série que... Pô, o primeiro episódio eu curti. Tem o Anthony Mack, tem a Neve Campbell, que vocês devem lembrar lá do Pânico. E, cara, eu curti. Eu vou continuar assistindo. Tá saindo semanalmente no HBO Max. Eu acho que hoje, na gravação desse podcast, deve ter uns 4 episódios. Acho que a temporada tem uns 10. Legal. Então, cara, dá pra curtir. Tem tanta coisa pra assistir, vai, na lista de coisas pra assistir, que a gente tá olhando aqui, tipo, tem o Upload, que é uma série muito legal, que saiu agora de novo, a terceira temporada, e a gente tá querendo assistir as coisas e tá assistindo assim, picadinho, que não tem tempo de assistir. A gente coloca como série de almoço, né? Esse é o ponto, né? Você tem que começar a encaixar as coisas ali pra conseguir assistir. Quero, antes de finalizar, agradecer mais uma vez a Cal, o Fábio. Muito obrigado por participar aqui do episódio. Eu sei que o episódio, ouvinte, ficou um pouco mais longo, mas foi por um motivo especial. Sim. Pô, eu vou falar primeiramente aqui, né, depois a Cal fala. Eu que agradeço, cara. É bom, legal a gente participar de podcasts. E como o Terror Sem Medo, é a primeira vez que a gente tá participando de algum podcast. É verdade, né? É verdade. Bom. Aí a gente já participou, né, de, sei lá, eu acho que eu já participei de uns 500 episódios de podcast. Eu participei muito podcast, bastante cara. também. Nossa. Mas... Cara, é muito legal participar com um projeto novo, nosso que já tá com 1 ano, né? E a gente tá aí devagarzinho construindo. E, pô, ver que vocês são ouvintes, vocês compartilham as paradas. A gente recebeu hoje, esses dias, uns comentários de umas pessoas que são amigos nossos também, que ouvem. A gente fica mal feliz. É verdade. E assim, eu retribuo porque eu também sou ouvinte de vocês desde a época do podcast antigo. Como é que era o nome? Só esqueci o nome do podcast antigo. Nerd Patriarca. Nerd Patriarca, isso. E eu conheci você... Quem foi que eu conheci pessoalmente? O Everton. Foi lá na Paulista, né? No encontro do... Foi no encontro que a gente fez. Foi bem rapidinho, né? Sim, cara. Mas eu também agradeço, né, o convite e tudo, né? Fazia muito tempo que eu não participava de podcasts, assim, fazer collab, essas coisas. Porque faz muito tempo também que eu não tô em nenhum projeto, né? A gente eu gravava bastante, comecei a gravar lá em 2015, né, com um grupo de amigos. Depois eu fui pro podcast, fiz um projeto só meu também, né, junto com o podcast, tipo, paralelo ao podcast. Aí passei por um hiato, sem gravar nada, né, sem ter nenhum projeto meu, sem estar participando de nada, então eu acabava não participando dos podcasts, daí que eu ficava meio assim, tipo, mas vou fazer o jabá do quê, sabe? Do meu Instagram, que não tem nada. Então agora eu fico bem feliz, assim, sabe? Da gente estar gravando tudo, que eu tava com muita saudade, né? De ter que assistir filme pra gravar podcast, ter que fazer alguma coisa pro podcast, sabe? Então isso eu tava sentindo muita falta de gravar. Então o Terror Sem Medo veio numa boa hora, né? Que a gente tava com muita vontade de gravar, nós dois também, né? Que é gostoso. E começar, né? A fazer a nossa primeira participação em podcast com o Terror Sem Medo com vocês é bem legal. Vamos manter aí o contato. Vocês já vão acabando aqui, a gente já marca a gente já escolhe um tema pra vocês virem. E aí quando tiver temas aí, cara, vocês só chamar a gente. Fica tranquilo, porque a gente é bem pouco criativo. Quando a gente chama uma pessoa pela primeira vez, a gente continua chamando pra voltar. E, pô, muito legal, muito divertido. E outra, eu prometo pra vocês que da próxima vez serão episódios mais curtos, tá? Então... mas pra gente é de boa, viu? Parece gravar, velho. Eu amo gravar podcast, então... Eu amo gravar também, mas o editor vai me matar. Bem, mas é isso aí, galera. Obrigado pela participação. Porra, foi muito legal. E, querido ouvinte, se você gostou do episódio, comenta com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode procurar o link. Tem um link de convite de um grupo de ouvintes no Telegram. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá. Você será muito bem-vindo, bem-vinda pra conversar com a gente. Tô sempre tentando colocar lançamentos lá de filmes, séries, animes, qualquer coisa que a gente tá discutindo.
Obviamente, os links do Terror Sem Medo vão estar aqui no post do episódio. E para continuar escutando o podcast toda semana, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Se você não encontrou em algum lugar ou não tá aparecendo, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast por lá. Semana que vem tem episódio novo. Valeu! Falou! Falou! Falou!